meio metro e você põe, ó, subindo meio metro. Escuta, ô Max, eu queria te perguntar uma coisa. Ele já fez tudo da parte dele. Como é que é você? Vocês não estavam tão apressados? Não, já foi. Já, pois é, mas ele já revisou tudo. Ele teve um trabalho de doido, ele. Pois é, mas a dele está feita. Ele te passou, né? Pois é, mas está feita há muitos dias. Então, o que você está esperando? Fala com ele. Ele revisou tudo. Revisou tudo bonitinho. Ficou bom. E quanto quem é que vai bater? Você? Pode bater. Tertúlia? Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí o ganho evolutivo dentro da alta evoluciologia, que é o proveito cosmoético obtido pela manifestação pensênica correta, ou seja, o ato acertado da consciência, seja consim ou consciex. Ato quer dizer a ação da consciência, a manifestação dela. O ganho evolutivo consciente, o ganho evolutivo inconsciente, os ganhos evolutivos cosmoéticos inalienáveis, a busca natural dos ganhos evolutivos, a viragem da mesa evolutiva, a meta evolutiva, a interdependência evolutiva, o jubileu evolutivo, a hierarquia evolutiva, o modelo evolutivo, a planilha evolutiva, o grupúsculo evolutivo, a microminoria evolutiva, a serialidade evolutiva, o salto positivo da ficha evolutiva pessoal, ou seja, da fé. Nós temos aí uma série de logias, e nós falamos aqui na frase enfática para a nossa reflexão. No universo da evolução consciencial, é sempre inteligente considerar o princípio embasador da autoconsciencialidade. 2 pontos. Inexiste ganho evolutivo desconsiderando as outras consciências. Se você tem qualquer ganho evolutivo, você só beneficia você, isso ainda é fraco. Ainda não é um ganho 100%. Você pergunta sempre, antes de agir, 2 pontos. Qual ganho evolutivo obtenho com tal iniciativa? Nesse momento evolutivo, você pensa nas outras consciências? Então, ganho evolutivo, nós temos que pensar muito na mega fraternidade. Agora, esse verbete tem 3 páginas, mas ele tem 45 logias e tem 8 máximas. Então, é um caso para se pensar com calma. Agora, ó, nós temos aqui umas perguntinhas. Teoria do Homo sapiens sereníssimo. Ela não foi refutada e provavelmente não será. Mas quando será considerada comprovada? O que falta para isso dentro das bases do paradigma consciencial? Olha, o que nós queremos falar para você é o seguinte: não fica pensando em processo de ratificação do problema da ciência conscienciologia pela maioria. Isso é um absurdo. Isso não vai acontecer tão cedo. Agora, o processo da existência do serenão, ele vai ser ratificado por quem ficar mais vivo do ponto de vista parapsíquico e encontrar com o serenão. Então o processo é individual. O paradigma nosso consciencial, antes de mais nada, é de consciência para consciência. A gente não se preocupa com esse negócio do povão. É impossível, a baratrosfera é muito grande, seja a baratrosfera extrafísica e a baratrosfera intrafísica. O serenão está muito longe dessa realidade. Nós não podemos estar esperando que o povo vai entender isso. Agora, a pessoa particularmente, individualmente, pontualmente, ela ali, especificamente, sim, essa vai constatar, identificar e ter contato. Como posso fazer contato com os amparadores extrafísicos? Eu posso criar um ser para proteger meu lar, ou especificamente as minhas filhas, isso individualmente? Olha, isso é besteira. Esquece esse negócio de criar qualquer fantasia, coisa de orientalismo. Criar isso, criar aquilo, não existe isso. Você pode encapsular o seu lar com a energia, fazer uma esteira de proteção, ou uma área de proteção, ou encapsular
o seu lar e a turma toda que esteja lá dentro. Ponha a sua energia funcionando. O melhor que tem para isso é o seguinte: olha o que é estado vibracional, começa a trabalhar com o processo, depois, se você vê gabarito nisso, trabalhe com a TENET. Com a TENET na sua casa, você vai dar segurança para suas filhas. Estou cursando o CIP em Porto Alegre e nos surgiu dúvida em relação ao tempo no exercício. Combinamos de nos encontrar projetado na madrugada após uma aula. Alguns foram e rememoraram, outros não. A pergunta que surgiu é, considerando que alguns alunos projetados se encontraram às 5 horas da manhã, outros poderiam se projetar às 7 da manhã e se encontrarem, poderiam me projetar amanhã e encontrar com os 5 que se projetaram hoje? Como funciona o tempo no exercício? Olha, deixa dessa besteirada, que isso aí é bobajada da física, que acha que o tempo lá vira uma coisa só. Não existe isso. O que existe é o seguinte: o tempo é um fator pessoal, antes de mais nada, consciencial. Nós aqui, por exemplo, colocamos esse fator funcionando dentro da matéria devido ao processo das estações, a rotação da Terra, a rotação do Sol e outras coisas mais. Mas agora, extrafisicamente, se todo mundo sair, se saiu às 5 horas e aquela reunião demorou 2 horas, às 7 horas também a pessoa vai encontrar. Mas isso da pessoa sair às 5, o outro sair às 7. A reunião já acabou às 5h15. E outra coisa, extrafisicamente não existe essas reuniões de 2, 3 horas, não existe isso. Geralmente é muito rápido, porque a pessoa que está projetada não pode ficar muito tempo fora do corpo, senão dá problema no corpo dela, no corpo humano. Então, o processo todo é esse. Esquece essa besteirada do fator tempo, do jeito que é que eles falam por aí. Outra coisa, o tempo caminhou, caminhou. O resto tudo é retrocognição, é um processo interconsciencial. Não tem nada desse negócio que vira de novo, que tem isso, tem aquilo. Isso é fantasia dos poetas da física. A física está cheia de poetas. Poetas e aquilo que se fala em bom português. Poetastro. Poetastro é aquele cara que faz poesia grossa, besta, boba, do Burral, do Burril, de Burral, e Burroide, né? Falar nisso, Burral, do Burril, do Burroide, ó, tem um negócio aqui também que é processo também da física. O Google está nos deixando burros, está aqui ó, no jornal. Ó. Isso é um técnico que está falando aqui. Então ele diz o seguinte, isso aqui que é o Burral, do Burril, do Burral. Realmente, em parte, ele tem razão. Aqui, o nome dele é Nicholas Carr. É um ludita, talvez, ou que mexe com essas coisas. O seu argumento, ele não tem tido mais paciência para ler. E a atenção também, ele está perdendo. Então se distrai à toa quando está lendo um livro mais complexo. Lê 1, 2, 5 páginas e aí começa a pensar no outro assunto. Quer dizer, isso é o devaneio, aquilo que a gente fala aqui. Ele está entrando na cinta de dispersão consciencial que nós falamos. Agora, as leituras longas e profundas ele não aguenta mais. A queixa é comum e vem se repetindo. Ele está falando dentro do processo da informática. Não lemos mais textos longos, inteiros, passamos os olhos para pegar a ideia geral e partimos para outro. Esse hábito não nos condiciona o cérebro. Então, está criando um problemão, está criando gente mesmo realmente mais ignorante. Agora, veja, a internet ajuda para um lado e piora para o outro. Uma dúvida surge. Sentimos vontade de fazer uma busca, seguir outro caminho, que não aquele imposto pelo autor. Isso aqui é o devaneio. É só escrever de lado. Eu sempre fui assim, mas eu escrevo de lado. Isso não me tira o problema da concentração. Agora, estamos perdendo o hábito da leitura linear. Isso é que eu já escrevi sobre isso. É a leitura linear. As pessoas não aguentam ler tudo do início ao fim, engolir todo o texto. Agora, a culpa não é apenas da tecnologia. O mundo está mais integrado, portanto, mais complexo. Não nos especializamos mais, somos generalistas. Isso também não é bom. Eu meto o pau em na especialidade hemiplégica, mas a gente tem que ter as duas coisas, eu mesmo já falei. Primeiro você fica o generalismo, depois você pega uma especialidade, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. É aquele negócio que eu falei lá sobre a segunda vocação. É baseado nisso. Eu vou trazer um verbete qualquer hora, que é segunda vocação. Agora, outra coisa. O livro ficará obsoleto, voltará ao lugar de onde primeiro surgiu, nas bibliotecas dos grandes mosteiros, tocados apenas por uns poucos. Eles é que acham. Perderemos um determinado método clássico de pensar, mas ganharemos outro, nem pior nem melhor, mas um jeito diferente. O que não podemos é perder a capacidade de entender as coisas complexas.
Mas do jeito que a coisa está caminhando, muita gente já perdeu há muito tempo e ainda não viu. Tudo que a gente se dedicar com paixão a alguma coisa e fazer o excesso, cria problema em outras. O caso aí da informática é justamente isso. Olha o tanto de doença que já apareceu depois com o computador. A primeira delas foi a debilidade mental alerta, que hoje está até secundário, porque já apareceu tanta coisa depois. A segunda foi o processo da... isso. Agora, a outra braba que eles estão enfrentando é o autismo, né? Do informata, do micreiro. Então, veja, isso tudo está aí, para a gente ver o que vai fazer. Agora, é interessante esse artigo aí. Muito interessante. Agora, muita gente já falou nisso, mas esse aí não, esse aí colocou o pingo dos is, falou com as palavras claras, né? Em cima do lance daquilo que está acontecendo realmente. Pode falar. Professor Valdo, na filiologia, na página 20, o senhor colocou a determinofilia. Poderia ampliar mais esse conceito, clarear um pouco? A determinofilia é a pessoa que gosta das coisas corretas. É o problema da pessoa que é mais organizada. É aquela que sabe o que é. Então ela determina tudo. Eu sou mais ou menos da determinofilia. Eu gosto de tudo arrumado. Eu já falei que eu não tenho toque, eu não sofro com isso. Uma pessoa que tem o toque, igual o Monk, ele sofre com aquilo. Tudo dele tem que estar ajustando, está fora, acerta uma coisinha, outra. Ele sofre com isso. Agora eu não, minhas coisas são todas arrumadas sem eu sofrer. Isso é automático comigo. Eu sou assim. Você está entendendo como é que é? Não tem tudo arrumado igual as coisas que ele mostra no filme. O filme exagera para mostrar a personalidade patológica dele. Mas agora, então, nós devemos ter organização sem ter o toque. Então, determinofilia é justamente isso. A pessoa que ama a coisa organizada, a ordem, o progresso, vamos dizer, a disciplina. Isso é que é importante. A disciplina pessoal. Então, a determinofilia é justamente isso. Outra coisa, existe a determinologia, que é o estudo da determinação da pessoa. Se ela é determinada ou não, se ela decidiu. Então, ela determina. Geralmente, eu falo o seguinte, você tem uma vontade, depois você tem uma intenção. Aquela intenção você estuda, através do seu critério, através da sua crítica, autocrítica. Então, aí, você chega a uma determinação de alguma coisa que você vai fazer. Você está entendendo? Mas antes você tem que ter uma definologia. Então, primeiro você define, para depois você determinar. Aí você parte para o trabalho. Determinei. Então, você vai fazer o processo da fisiologia do trabalho, que tem um nome para isso, é um grama, que se chama, que é da funcionalidade. Como é que chama o grama da funcionalidade? Fluxograma. Você está entendendo? Então é isso. Estudo é da determinologia. Professor, em relação ao que o senhor colocou agora, a determinofilia e o toque, há um liame, às vezes, ali, onde avança um pouco. O que é diferente? Toda coisa natural na vida de uma pessoa, ela pode ficar patológica. Entende? Outra coisa, uma pessoa que estuda demais, ele pode ficar doido, sem passar da conta. Uma pessoa que come demais, ele pode morrer. Uma pessoa que bebe demais também pode morrer. Todo excesso pode trazer um prejuízo. Agora veja, tudo que é um problema homeostático, rígido, sadio, pode desbordar para o excesso que se transforma em doença, patologia, enfermidade. O perfeccionismo. Mas agora, nesse caso da organização, não. Isso aí é exagero. Lá o negócio do monte, tudo é exagerado, né? Tem muita besteira naquilo. Mas é preciso ser assim para chamar atenção na série, senão não pega, né? E outra coisa, tem muito exagero também nos fatos, né, que eles arranjam. Cada besteira é demais, né? Esse processo, aquilo é exagerado. Mas é preciso ser assim. Agora, do ponto de vista de série, aquela série é boa, porque ela é didática. Ela informa certas coisas. Agora, eu acho que ainda podia melhorar aquilo mais. Agora, eles estão arranjando, às vezes até atores bons, igual o Tortuga, que entrou num dos episódios que eu vi, como irmão dele. Você chegou a ver esse do irmão? Não. É o melhor episódio que eu vi até agora. O irmão dele, ele tinha agorafobia e não saía de casa. Então o problema é da família. Então eles começam a examinar os dois tipos de patologias. Entende? Aí o cara lá, vizinho, mata a mulher e põe fogo
apartamento dele. Ele aí é obrigado a sair de casa depois de 32 anos sem pôr o pé na rua. Entende? É uma coisa boa. Isso aí, tem gente assim. E o Já perfeccionismo? conheci gente que eu já quis levar para o hospital, o cara não quis ir. Queria morrer em casa. Mas não saía da rua. E a diferença ali do perfeccionismo? Perfeccionismo é o seguinte, aquela pessoa que sofre, que é ele. Aquela pessoa que sofre com as coisas que estão fora da perfeição, aquilo que ele acha que é perfeito. Que às vezes a perfeição para ele não é a sua nem a minha. Ele está pedindo uma coisa que você não está de acordo, que aquilo é besteira. Mas para ele aquilo é importante. Então o perfeccionismo é um troço totalmente, entende, pirado. Agora, o que se passa? Detalhismo, nós temos que ter detalhismo. Já expliquei isso aqui. Detalhismo é você olhar detalhes na sua vida, não pode esquecer detalhe. Se você esquecer detalhe, isso pode matar. São a falta de ver detalhe que tem tanto acidente de trânsito, tanto acidente automobilístico, tanta gente que morre. É falta de detalhe. Entende? Por exemplo, detalhista. Você quer encontrar um cara que é detalhista, porque ele tem que dominar o detalhe para poder sobreviver, é o cara que salta de paraquedas. Ele é detalhista. Se não olhar o detalhe do paraquedas, o paraquedas não abre, ele pifa. Ele não vai estar aí para contar. Então, se ele já saltou muitas vezes, você vai encontrar com ele, ele é um cara detalhista. Pode perguntar que você vai ver. Agora, é detalhista técnico da história. Agora, por exemplo, na informática, está cheio de gente detalhista. O Leandro ali, é um cara detalhista. Ele tem que olhar tudo, porque senão aqueles aparelhos que ele está mexendo não funcionam. Entende? Isso é detalhismo, não é perfeccionismo. Agora, nós temos que ser detalhistas, mas não perfeccionismo. Perfeccionismo é doença. Detalhismo é evolução, é progresso. Está claro? Tá. Professor, aqui na frase enfática, na última página, Sim. o senhor coloca ali que o princípio embasador da autoconsciencialidade. Sim. Teria outros princípios embasadores ou o senhor vê que essa é a situação mais esse aí é que eu importante? quero chamar a atenção, é o que me interessa mais. É a pessoa pensar no outro, em outrem, no próximo, no semelhante, na humanidade. É o processo da humanitarismo. Isso aqui é humanitarismo, é o princípio do humanitarismo. Entende? Tem que pensar no outro. É o processo da mega fraternidade. Entende? Uma pessoa ela tem que ter consciência humanitária. E isso é dentro do humanitarismo. É aquele negócio das humanidades. Mas agora, a humanidade é mais que aquilo que se escreve, que se fala na academia. Então, por exemplo, a sua profissão ela é embasada em cima de uma disciplina de humanidades ou não? Entendeu? Isso aqui é mais do que isso. É o humanitarismo. É a coisa da pessoa ter autoconsciencialidade a respeito das suas companhias evolutivas. É a mega fraternidade. Mas então, quem é que está aí? Você? Você quer ir primeiro? Você. Na exemplologia, Sim. o senhor fala de ganho evolutivo conclusivo e ganho evolutivo acrescentador. Sim. Eu queria entender melhor o Ganho evolutivo conceito. conclusivo. A publicação da obra escrita libertária, obra-prima, na condição de mega gestão pessoal. Esse é o conclusivo. A pessoa concluiu o trabalho, aquela o obra, esforço, todo o trabalho dela. Agora, o ganho evolutivo acrescentador é a execução plena ou razoavelmente completo, complexo da programação existencial, a PROEX pessoal. Então, isso Uma coisa é a pessoa arranjar uma obra-prima, outra coisa é ela fazer o complexo é mais do que a obra-prima. é mais do que completar, Lógico. é acrescentar. Lógico, é raciocínio. É uma parte. Você está entendendo? Não. Não é só isso. Por exemplo, se alcançar seu complexo, você tem que estar bem com a sua família nuclear, o que você fez com ela, como é que é. Começa por aí. Isso não tem nada a ver com a obra-prima. Você está entendendo? É muito mais complexo. Está vendo como é que a gente tem que estudar os conceitos? Não, eu acho que eu acho mais complexo. O que eu queria entender assim, o que é? O que é conclusivo e além de ser conclusivo é acrescentador. É acrescentador. É isso que eu queria entender. Por Pois que é, que mas acrescentador? esses dois termos são perfeitinhos aí, né? São. Arranca outro. Não tem jeito. Mas o complexo. Conclusivo e acrescentador. É perfeito aí, como acréscimo. Entendeu? Porque o complexo também é conclusivo. Conclui uma coisa, uma tarefa. Mas olha aqui, o óbvio, raciocina. Mas ele Um é acrescenta. conclusivo só, não acrescenta nada. E o outro Ele é conclui, isolado, único. Entendi. Agora o outro não. Além de ser conclusivo, Ele acrescenta. Você está entendendo?
Tem lógica isso? Tem lógica. Tem. Escuta, você está mexendo com a coisa que eu estou estudando demais, né? Mas eu quero dezenas de dados. Uma hora eu vou dar lá para você, você vai digitar para mim, que todo dia eu acrescento alguma coisa. É o trabalho da exemplologia. Tem o verbete, né? Que tem, mas o verbete é fraquinho. Eu trouxe só para mostrar para vocês, mas aquilo lá eu já dupliquei. Eu vou te dar a listagem básica, hoje que eu estou usando. Que tem que fazer uma listagem de 100. Eu me lembro que ficou em 60 e poucos já. Mas não, o negócio é que eu vou chegar no mínimo a 100. Estou caminhando para isso, mas tem mais, viu? Uma hora eu vou pegar e vou te pedir para você digitar para mim de novo, para a gente atualizar. Agora, isso tudo são aqueles verbetes que eu tenho que acrescentar, né? Tem muita coisa ali para acrescentar. Agora, ó, eu quero saber de você. Você viu sensatez, lógica, racional para você? Professor, eu quero aproveitar nessa... Existe algum ganho evolutivo que não seja acrescentador? Porque aí questionando isso aí mesmo. O que é ganho que não acrescenta? Ele não é acrescentador. Uma pessoa que perdeu uma coisa, ela recupera, é um ganho que não é acrescentador. Dentro da ideia de... Chato, né? Não, dentro do ganho evolutivo. Eu estou querendo esclarecer a coisa. Ganho evolutivo. Porque a pessoa ganhou evolutivo. Ganho evolutivo. Isso. Uma pessoa perdeu o ganho, ela torna a ganhar. Não acrescentou nada, mas acrescentou. Mas não é. Não. Antes é que acrescentou, nisso aí não. Houve uma recomposição ou reposição do ganho. Então, é um ganho repositor. É um recuperador. Não, esse ganho que eu estou falando é recuperador. É um ganho evolutivo, mas não é acrescentador de nada. Agora, Roberto, deixa eu só clarear isso mais. Conclusivo, que eu estou chamando, é o seguinte, por exemplo, a pessoa trabalhou aí, fez 5 livros, o 5º é a obra-prima dela. Aquilo é que ela queria mostrar. Mas isso, para fazer, ela tinha que cuidar. Se ela não cuidou, ela não acrescentou nada e nem alcançou o complexo. Como é que está a família dela? O que ela fez de assistência? Só o livro é uma parte. No caso dela, aquele é pequeno. Se eu não fizesse assistência na minha vida inteira, não adianta nada desse negócio de conscienciologia que eu estou apresentando para vocês. Eu não teria complexo. Você entendeu o acrescentamento, que é muito maior do que a gente pensa? Esse acrescentador é uma coisa bem ampla. Enorme. Esse aí é universal. Agora, o outro não, é o particular, é o especialista, é o especializado, é a especialidade, é o pontual. Isso é outra coisa. Agora, ó, o conjunto, vamos analisar, falando na sua linguagem. O processo do conclusivo é apenas a síntese. Agora, o processo do acrescentador é toda a análise, com todas as sínteses que compõem a análise. O que você acha? Lembra do meu negócio? Você faz a análise de 1000, depois tira um para ser a síntese. Aquela síntese vai começar a nova análise. Então, pensa. O conclusivo é que é esse chama-se o quê? Síntese. Agora, o conjunto. Você entendeu? Olha, esse meu conceito, ninguém nunca escreveu sobre isso. Até hoje eu não achei isso nem em física, nem em filosofia, nem em matemática, nem nada. Isso é coisa minha, devido aos cursos intensivos, e não é da agora, não. Isso é coisa do século XVIII. Está entendendo? Comigo. Agora, veja, essa é a minha base. Eu, quando calculei tudo que eu ia fazer aqui, nessa vida, e aos 15 anos já tinha ideia disso, foi baseado nesse processo. Agora, vê se tem lógica. É uma das coisas mais difíceis que tem. No Instituto, você sabe que eu desisti de falar nisso, né? Na apelação ninguém entendia nada. Eu falava, eles voltavam de novo. Isso no Instituto, no início. Aí eu desisti. O negócio de falar. Análise, você arranja 1000 itens. Aquele que se destaca mais vai ser a síntese, que é o elemento, ou esses nomes que você usa na matemática, qual que você quer? Elemento pode ser. Então, o elemento, mais 1000, você arranja 999 e põe para fazer a nova análise. Você está entendendo? Análise. Então, a análise é a mãe, a síntese é a filha. Está certo? Se a pessoa entender, isso aí era um curso, no Instituto eu desisti. Aí eu passei uma temporada boa sem falar nisso. Aí depois eu comecei a falar dos cursos no exterior, uma coisa ou outra. Uma vez eu fui falar em Portugal também, todo mundo boiou. Foi um problemão. E tinha gente da universidade sentada na frente.
duas pessoas que foram para o Porto, foram de Lisboa, e um era dado àquela grande universidade deles, foi lá e sentou lá na frente. Coimbra. Mas olha, o que você quer dizer? Na fatologia, você fala do ganho evolutivo inconsciente. Sim. Isso aí tem relação, então, com a evolução espontânea, a evolução natural, a pessoa... Não, como o que você quis dizer? É aquela pessoa que custa analisar que ela ganhou alguma coisa. Reconhecer? Ela reconhecer, ela identificar, ela saber daquilo. Então, aquilo é inconsciente. Burrice mesmo, burral. Mas é trafarismo, seria nesse trafarismo sentido. ainda. Trafarismo. Agora, com o tempo, ela vai ver que aquilo funciona. Nós temos uma série de condições assim, nesse sentido. Uma outra coisa também é a pessoa que vê pequeno uma condição que é imensa. Por exemplo, a consciência, a projeção da consciência. É uma coisa imensa. O povo vê tudo pequenininho. O estado vibracional, é uma coisa imensíssima. E o povo vê como pulga. Você está entendendo? Isso tudo é bobagem. Então, por exemplo, uma pessoa que dominar de uma maneira razoável para si mesmo o estado vibracional, isso é um ganho evolutivo que é inavaliável. Isso não tem preço. O povo não dá valor para isso. Se desse, não teria essas reações que a gente vê. Agora, tudo por quê? Não tem fiscalização, não paga nada, não tem muito esforço. Ninguém admite muito. Você tem a natureza humana precisa sofrer com o negócio, para ela sentir. Então, o ideal seria o seguinte: você vai praticar o estado vibracional, eu entro com agulha em você. Vamos ver, faz. Você sentir alguma coisa. Aí é capaz de você dar valor. A maioria é assim. Isso é da natureza humana. Agora, veja, é a nossa condição de bicho. A gente vive reclamando de dor, de sofrimento, de processo, por exemplo, de essas condições negativas da própria vida. Mas a gente mesmo vicia com isso e precisa disso. Por isso que a gente repete as coisas e tal. Está entendendo? O negócio é sério, muito sério. Agora, você fala também dessa busca natural dos ganhos. Isso aí é da própria lei da evolução. Da própria lei da evolução é uma coisa natural. Por exemplo, você tem que procurar uma vida que você veio aqui para ser feliz. Feliz, a sua felicidade, ao seu modo. E a sua felicidade pode ser diferente da minha, pode ser diferente da dela. Então, veja, é muito natural que você procure esse objetivo. Isso faz parte da natureza humana. Você merece isso. A vida humana permite isso. Isso não é ilícito. Não há ilicitude nessa história. É um processo lícito. Tá certo? Estou falando aqui na nossa linguagem aí, jurídica. Então, é a licitude de procurar o melhor. Nós todos temos. Quase que obrigação para isso. Não é só o que a gente quer, não. É um dever. Por quê? Se nós melhorarmos, nos sentirmos felizes, nós vamos ajudar as pessoas em torno de nós. Então, na hora que você melhora, até um certo ponto, o seu egoísmo, se você souber distribuir esse egoísmo, isso é muito positivo. Então, existe o egoísmo também doador. Entendeu? É esse modo de abordar, de enfocar, é que nós precisamos ter. É o que falta. Agora, a Conscienciologia vem mostrar que isso é uma necessidade. E isso é inteligente, é importante, é lucrativo do ponto de vista evolutivo, é construtivo do ponto de vista consciencial. Tem lógica? Ganho evolutivo é um negócio sério. Esse assunto de hoje aqui é um dos mais sérios que tem, que eu já trouxe aqui. Fala. Professor, eu queria voltar à questão do acréscimo, né? O ganho que recupera e o ganho que acrescenta no contexto da recuperação de cons. Então, a rigor, a recuperação de cons seria um ganho que não acrescenta? E o A de cons seria a recuperação de cons, você acabou de falar aí, né? Já usou o nome. Fala de novo. Recuperação de cons. Recuperação. O que é? É uma recuperação. Isso. Não tem nada de ganho. Uma pessoa que recuperou, ganhou o quê? Mas não, já existiu aquilo. Você ganhou na primeira vez. Então, na segunda, recuperou. Porque você perdeu, o erro é seu. Por quê? Você deixou perder, se soltou aquilo. Então, veja, com o processo de restringimento intrafísico, Igor, com o problema aqui, o choque da ressoma, a pessoa
uma boa parte fica para trás. Então é aí que tem. Há uma perda temporária. É o que eu chamo do perdularismo. É essa perda aí. Entende? Está perdendo, não interessa. É, pela falta de... É perda temporária, mas é. Agora, vocês vão ver como é que é isso, é a hora que vocês voltarem e chegar na segunda dessoma. Aí você vai ver, gente, mas eu sou... Por que é que eu não estava assim lá? Aquela hora que eu estava chorando por causa da dor de barriga, que loucura! Por que é que eu fiz? Então, pequenos mini meleques, todo mundo vai ter. Mini meleques, assim, pontuais. Você está entendendo, Roberto? Pontuais, assim. Isso não tem jeito. Devido a isso, devido à recuperação. Porque então, todos vocês são maiores do que isso. Agora, veja, eu tenho uma noção disso, e isso foi uma das coisas que me deram mais força para ter autoconsciência do que eu ia fazer nessa vida na adolescência. Devido à retrocognição, eu tinha lembrança disso, recuperava e sabia do que tinha. Agora, por exemplo, eu tenho lembrança de minhas dessomas na hora que eu chego e na hora que eu passo para a segunda dessoma. Eu lembro muito, porque nesses 214 anos eu estudei isso muito com a vida anterior, para poder cotejar, fazer cotejo. Aquilo eu fixei demais, porque eu pensei durante muito tempo como consciência. Aquilo me fixou. Então eu sei que é assim, porque naquela vida aquilo me chateou. Agora, na outra vida que eu tive, foi curtinha, de menino, eu recuperei muito rápido. Foi quase que instantaneamente eu virei adulto. Então aquilo me fez pensar demais. Você está entendendo? Agora, tudo indica que isso me ajudou muito. Senão eu não teria essas ideias todas aos 15 anos. Outra coisa, eu faria aquele quadro lá com 222 fenômenos e colocar na parede lá. E o professor fala, onde é que você copiou isso? Eu só não cuspi na cara dele porque eu respeitava o homem, né? Você está entendendo? Eu tinha ali mais ou menos isso. Foi entre os 14 e os 16 anos. Isso aí. Então, quando foi no período que fechou o internato. Eu sei de tudo por causa disso. Eu tenho os períodos certos. O internato, ele fechou em 47. No meio do ano. Ele funcionou em 45, 46. No meio do ano, em 47, ele fechou. E eu continuei sozinho. 35 caras foram embora. E eu fiquei lá. Entende? Agora, pode-se dizer que um tempo mais prolongado na intermissão é um pré-requisito para a pessoa ter essa maturidade? Não, porque tem gente que passa um milênio lá na baratosfera. Está na intermissão, na baratosfera. Não, mas digo processo de intermissão é o seguinte: baratosfera ou fora? O que vocês querem? Não, eu digo fora. Pois é, não, fora, se a pessoa... Agora tem outra pergunta. O que a pessoa estava fazendo? Ela estava lúcida? E o que ela fazia fora? Que às vezes é assediador. Por exemplo, esses assediadores que aparecem aqui, eles não estão na baratosfera. Eles estão querendo trazer a baratosfera para a gente. Uhum. E a maioria de nós todos, alguns, por exemplo, não querem isso. Outros até que deixam passar, né? E fica. Mas, no caso, uma intermissão positiva, e pró-evolutiva, lúcido, ela tem que dá essa bagagem para a pessoa recuperar mais cedo. Não, só tem vantagem, né? Se há lucidez, a pessoa está trabalhando dentro da interassistencialidade, fim de papo. Isso é um vantajão. Só traz vantagem, não tem nada a perder. Se alguém lá, se o transmentor propor alguma coisa para você, aceita na hora e assina embaixo. Ó, pode trazer o papelório todo que assina os contratos, tudo que tem. Vamos nessa. Professor Valdo, Sim. Desculpa, eu não entendi o que o senhor mencionou agora sobre esse cotejo que o senhor fez, da dessoma, segunda dessoma. Você pode explicar novamente? O caso todo é o seguinte: eu, quando estava lá com o processo todo, tinha que atender muita gente que estava dessomando, muita gente que estava ressomando. Então eu começava a ver como é que eu agia. Aí, amparadores mesmos me levavam para fazer de acordo com aquilo que eu já tinha experiência. Lembra de um caso que eu conto das moças lá de Uberaba que me pediram para ajudar a mãe que não queria morrer? É justamente aquilo. Agora, isso para mim era coisa à toa. Extrafisicamente, nisso aí é uma das coisas que eu fazia. Entendendo? Então eu sou um coadjutor da dessoma e da ressoma. Agora, então as pessoas, eu falava isso no início do Instituto, falava assim, olha, um projetor consciente de veterano, de alto gabarito, ou uma mulher, uma projetora, ela é uma coadjutora da morte. Aquilo dava um impacto danado. Eu falei assim, mas escuta, mas também a gente é coadjutor do renascimento. Você está entendendo?
Como é que você vai ajudar uma pessoa a renascer? Como é que é? Você não vai parir, você não pode ser o obstetra. Que negócio é esse, não é? Você limpa a casa da pessoa, tira os assediadores, limpa o ambiente extrafisicamente. Entende? É isso que eu faço com o negócio do poltergeist. Você acha, por exemplo, que aqueles padres aí, que era tudo do exorcismo, que vinha atrás de mim, é baseado em quê? É o meu processo extrafísico. Entendeu? O que é? Eu chamado para ver poltergeist tal, não sei o que é. Quando o negócio não dá certo, a ABRAP, Associação Brasileira de Parapsicologia, na hora que o negócio piorava, eles tentavam tudo. Mexiam por todo lado, não dá certo, eles levavam lá para mim. Por quê? Por causa disso. Entendeu? Agora, tudo a gente já tem um gabarito de algum trabalho anterior. Senão a gente não seria assim. Entendeu? Eu, então, nessas coisas, eu estou mostrando a opção de coisa que eu fiz. Se a pessoa for analisar o que eu já tive nessa vida, ela vai ver vários condicionamentos que eu preparei isso antes. Por exemplo, como é que é isso? Outra coisa, esse negócio de eu estar no movimento espírita há 28 anos, nunca precisei de um passe para ajudar nada, para mim. Como é que é isso? O Chico achava aquilo esquisitíssimo. Mas ele sabia da história por causa do negócio da Emmanuel. Entendeu como é que é? Então, isso tudo é por causa desse processo. Agora, o ideal é que todo mundo caminhe para isso. Né? Então, muitos de vocês, possivelmente, dependendo do resultado dessa vida agora, vocês vão ter, depois da segunda dessoma, um período intermissivo, talvez mais prolongado e lúcido. Agora, vai ter serviço que não vai ser fácil. Agora, aqueles que vão para a China, então, vão ficar piradíssimos, parapirados. Entendeu? Porque vai ter muita coisa lá. Mas vai ficar parapirados durante a intermissão que o senhor está falando. Durante a intermissão, porque vai ter muito serviço. E o senhor mencionou também a questão das retrocognições que o senhor teve com relação às dessomas posteriores. Não, isso eu lembro dessa vida. Eu tenho de vez em quando. O meu problema no início, ainda rapazinho, era situar direitinho quando é que foi aquela projeção. Isso eu tinha um problema danado, até que eu estabeleci certas coordenadas para saber o que era. Então, por exemplo, você tem uma projeção. Você vê que naquela projeção você está fora do corpo. Mas você tem uma retrocognição lá dentro daquela projeção. Então eu chamo isso lá no Projeciologia de memória quádrupla. Você está entendendo? Só para chamar a atenção como é que é a situação. Então você tem uma projeção dentro da outra projeção, da outra projeção, dentro da outra projeção, tudo assim, uma dentro da outra. É a matrioska. Entende? A boneca russa, uma dentro da outra. Aquela... Dá a sua própria consciência uma dentro da outra, dentro da situação toda. Isso é que dá a memória quádrupla. Agora, ó, memória quádrupla é só para começar, é para desencadear o assunto. Que ela pode ser decuplicar, pode ser quíntupla, sextupla, entende? Octupla, entendeu? Octupla. Pois é. Agora, veja, eu, pequenininho, 14, 15 anos, já estava preocupadíssimo com isso. Isso era assunto meu. E, ó, não tinha ninguém para dividir. Aí vinham os amparadores. Então, a melhor coisa que tem é o seguinte, arranje umas ideias bem avançadas, que ninguém vai entender você, que aí o amparador vem é um dos jeitos de você arranjar um amparador. Agora, é um preço um pouco caro, mas vale a pena. Fonôncia. Entende? Professor Valdo, um resgate extrafísico, ele pode ser relativamente ganho para uma pessoa e para outra pessoa não, devido uma está já recompondo o grupo karma e outra ainda está na interprisão? Pode ser pensado assim? O que você está falando do resgate? É a pessoa resgatada ou quem vai resgatar? Não, o resgatador ou o resgatador? Eu vou lá e resgato uma pessoa do meu grupo karma. Isso é um ganho evolutivo? Eu consegui tirar a pessoa, por exemplo, da baratrosfera. Não, aí depende do que é que fez, porque às vezes foi você que colocou. Então, lá. Por isso que eu falei, pode ser relativo. Se foi você que colocou, não tem ganho nenhum. Você está apenas recompondo o processo da interprisão. E a mesma coisa, a reurbanização também funcionaria isso assim. Isso aí é aquela conversa que eu já falei aqui do espiritismo. E as pessoas falam, bolas, mas como é que é isso? Quem é que... tanta gente que está no umbral, que chamava lá umbral. Aí eu falo assim, não, são as mulheres que levaram. Eu falo assim, mas como? E como é? Não, porque são elas que estão tirando, quer dizer que foram elas que levaram. Que a maioria são mulheres que às vezes tiram.
faz os resgates são ex-mulheres, são mães. Que a mãe dá muito... Vocês olham lá que tem um livro do André Luiz, que é o Libertação, que tem o Gregório, que depois eles arranjam uma personalidade que é, junto do processo da mãe, que mexe na sensibilidade dele, porque o homem era totalmente uma pedra, entende? A consciência. Então vem a mãe para ver se melhora. Então a paternidade, nesse caso, a maternagem, ela às vezes é muito assistencial nesses pontos mais avançados. Ela ajuda muito. E esse movimento da reurbanização, que muitas pessoas podem estar trabalhando nisso, poderia ser um ganho evolutivo grupal? Isso, ao longo do tempo, vai... Não, tudo isso aqui, ó, nosso aqui é um ganho evolutivo grupal, né? O processo da Max ProEx, a CCCI, tudo isso que nós estamos falando aqui é um ganho evolutivo. A gente nunca conseguiu esse nível. O nível que eu estou falando, porque não há nenhum tacão. Sabe o que é tacão? Não é tacon, não. Tacon é tarefa da consolação. Tacão é o sapato mesmo. Você está entendendo? Em cima da pessoa. Então, veja, aqui não tem tacão, só tem tacon. Tudo muda. Antigamente não, era tudo na base do tacão. É tudo imposto, compulsório, dogmático. Está entendendo? É verdade absoluta. É a pressão, coação. Isso não pode ter. Não há mais coação entre nós. Isso é o máximo. É a primeira vez que tem isso assim. Você já pensou? É muito raro não ter coação nas coisas. E coação é uma das palavras. Existem outros nomes para isso, né? Que é o processo dessa pressão com outras coisas mais. Tem um monte de nome nisso aí. Mas veja, 500 pessoas vieram para cá, sem coação nenhuma. Isso é muito raro. Você vai falar, não, mas tem gente que faz isso, vai fazer uma cidade, faz isso, faz, mas tudo tem um processo, às vezes político, as pessoas estão devendo umas para as outras. E a pessoa exige, a exigência. Quando vem o processo, tacão, a exigência. Você está entendendo, Roberto? Aqui não tem isso. Pensa bem, o outro nome que se usa, além de coação, é coerção, que piora tudo. A Tânia não está aí, né? Uma vez nós estudamos muito, eu pedi para ela mesmo estudar o processo da coerção. A Tânia, sabe? A nave capitã. Então é coerção, pensa só na coerção. Professor, agora, sim. Aqui, Max. Voltando àquela condição que o senhor falou da felicidade, eu queria entender o seguinte, porque eu entendo que realmente essa condição de buscar a felicidade nessa vida humana como até um pré-requisito, vamos dizer assim, da vida humana. E todo mundo veio aqui para ser feliz. Ninguém veio aqui, ainda mais no nosso nível, por exemplo, para sofrer. Isso é coisa de religião. E eles pegam isso para dominar a pessoa. Isso que eu queria entender, assim, o caso das pessoas que têm um nível muito grande de interprisão grupocármica, por exemplo, como é que fica nessa condição da busca de felicidade? Porque às vezes na hora que ela começa a se libertar, aquilo é de uma gratificação extraordinária que supera todas as deficiências dela. A hora que ela vê que ela está começando a recuperar. É igualzinho um cara que tentou plantar tudo e não conseguiu. Daí começa a brotar alguma coisa da plantação dele. Aquilo dá um estímulo, é um incentivo, é uma motivação fantástica. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas, por exemplo, a gente poderia pensar assim, que nesses casos a pessoa ela vai ter inevitavelmente que passar, às vezes, até algumas vidas sem ter necessariamente felicidade. Não, mas a hora que ela começa, aquilo já começa a melhorar, ela se equilibra. Em primeiro lugar, equilibra ela. O problema todo, Max, é a intenção. Se a intenção é boa, já começa a melhorar no minuto, na hora, no momento evolutivo. Por isso que a gente vê, por exemplo, esses grandes mega assediadores, você está entendendo, empedernido, que não muda, recalcitrante, aquele empedrado, você está entendendo como é que é? Na hora que ele resolve melhorar, se nós considerarmos esse tempo nosso aqui, dentro de 2 ou 3 dias, ele sente outra pessoa. Aquilo começa a melhorar tudo nele. Entende? Agora, por exemplo, é igualzinho, você pode examinar isso com a pessoa que fuma há 40 anos. De uma hora para outra, ela deixa de fumar. Daí, um certo tempo, o fumo demora um pouco. Mas quando começa a desintoxicar, ele começa a ver que está melhor, a cabeça dele está mais clara, a elaboração de pensamento. Ele vê uma opção de coisa assim. Eu já acompanhei isso com alcoólatra, com tabagista, com toxicômano.
Está entendendo? A hora que o cara recupera, fala, voz, eu era assim, agora que eu estou vendo como é que eu era. Você está entendendo? Então a pessoa recupera outra coisa. É porque, na verdade, esse sentido de felicidade não é o externo, não, né? Felicidade é besteira. É o processo interno de bem-estar. A palavra guarda-chuva, ônibus, difícil, porque cada um pensa de um jeito. O que eu quero falar é o seguinte, não é a palavra felicidade que eu gosto de usar. Eu gosto da expressão composta, bem-estar. Eu já trouxe até bem-estar e mal-estar, já tem até um verbete aí sobre isso. Então o problema é bem-estar. Esse bem-estar, nós devemos procurar ele na vida, ele faz parte do serviço. Eu, por exemplo, eu tenho essas coisas todas, não reclamo de nada da minha vida, mas eu procuro arranjar meu bem-estar. Esse bem-estar também, o nome que o povo gosta de colocar é conforto. Mas veja, eu não tenho excesso de conforto. Olha bem como é que é. Se você for olhar, o povo olha muito para mim e pensa as coisas. Mas veja, eu não tenho relógio. Eu não uso relógio desde a década de 60, devido à hipertensão. Eu colocava o relógio aqui com hipertensão, você começa a ver, bater o seu pulso toda hora. Aquilo piora você. Isso dá estresse. Relógio de pulso. Isso aí você não vê por aí. Que a turma da indústria do relógio não vai querer isso. Agora, veja, eu não uso relógio. Por exemplo, eu não tenho carro meu. Eu desisti desse negócio de dirigir. Mas nisso aí, você sabe que isso até é uma sabedoria, né? É igualzinho o cara, não, para mim é importante no caso, essa coisa toda. Você está entendendo? Porque eu, por exemplo, eu gostava até de dirigir no Rio. Outra coisa, nunca bati nada. Me convidaram para entrar na Fórmula 1. A maior piada, né? Professor, qual que é esse limite desse bem-estar que o senhor falou aí agora e do ganho evolutivo? É a hora que aquele conforto não se transforma, veja bem, no babadismo, ou no babadesco, no nababo. Você está entendendo? Sabe o que é nababo? É o cara da super suntuosidade do requinte. Por exemplo, a turma de petrodólar, lá do Dubai, aquele povo todo. Aquilo é ostentatório. Então, a fortuna ostentatória, a felicidade ostentatória, essa é totalmente baratosférica. Tá, mas eu Você digo... está entendendo? Eu entendi. Eu digo assim, é mais intraconsciencialmente, né? Na decisão que a pessoa deve tomar ou precisa tomar, que isso vai interferir na ProEx. A maior coisa para ter bem-estar, eu digo para vocês, é aquilo que já se falava antes do Sócrates. Consciência tranquila. É, porque o senhor já falou. Isso é o melhor bem-estar que tem. Nós temos. Conheça você mesmo e tenha consciência tranquila. Quando você chega nesse ponto, você entra no fluxo, né? No fluxo não é cósmico. Isso. Mas não é mais do que isso, é muito mais sério que isso. Isso aí a gente fala, mas é muito mais. Eu vou te explicar por quê. Na hora que você entra no nível desse, você começa a recuperar também os seus cons. E a hora que você começa a recuperar seus cons, você começa a examinar a sua consciência, seu problema. Daí a pouco você pode receber uma Max QX. Entende? Uma Max Morex. Você vai ter extrapolacionismo. Você vai ver que aquilo deriva dessa condição. A causa mesmo é essa mudança. Entende? Isso tudo você põe em linha de conta. Então chega no ponto que você fica muito maior tranquilidade íntima. É muito mais que isso. Os fatos vêm dar tranquilidade para você. E chega num ponto também que entra aquilo que eu estava falando sobre organização aqui, que não é nada de toque. Você quer ser organizado, sua vida está toda organizada. O seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir. São as três coisas do pensamento. Eles estão organizados. Então não adianta. É aquele meu negócio. Onde eu estou, por exemplo, meu escritório, minha mesa, minhas coisas, se alguém passar, mexeu, eu já sei. Eu não tenho bagunça. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, vai viver comigo. Aí, de um dia para outro, eu vejo que ela bagunçou tudo que eu fiz, eu falo, ela é desorganizada. A primeira coisa que ela tem que mexer é nisso. Entende? Tem pessoa, por exemplo, que é super curiosa. Lá no Instituto, o povo fica danado da vida com isso. Nas minhas empresas tinha gente também assim. Várias empresas que eu vi. São aquelas pessoas que você está na mesa, então tem o cara que chega e começa a ver seus processos pessoais. Tudo assim. Isso é mesmo idiotice. Isso é falta de organização, falta de educação, falta de tudo. E não é uma coisa comum? Você já não viu isso muito? Entre amigos, entre nós, aqui tudo bem. Mas, por exemplo, você está no lugar, vê uma pessoa pela primeira vez e vai mexer nisso, então você pergunta, você é detetive? O senhor é da polícia? Você está examinando alguma coisa? Está me fazendo algum interrogatório? Você entendeu?
Isso então... Olha só, você falou da tranquilidade íntima, eu expandi, entendi. Isso é do indivíduo. Quando você está num grupo, e esse grupo ele tem o seu ganho evolutivo também, ele precisa ter o ganho evolutivo. E aí é o seguinte, como que é essa tranquilidade íntima? Se é de cada um? Cada um tem seu nível. Um percentual específico. Então, cada um tem seu nível. Não. Agora, aí é que vem o processo que é, como é que nós chamamos? Princípio do exemplarismo pessoal, PEP. PEP. É aí que entra o PEP. Para isso é que tem o PEP. Você já deu as coisas que eu já falei sobre PEP? Já. O problema é esse. PEP. Pensa no PEP. Isso fica maior dentro do ganho evolutivo do grupo. O PEP, na verdade, é que mostra os pepinos, como diz o cara lá no Rio para mim. Pepino. Ele exibe os pepinos para você evitar. Então ele mostra, isso aí não é bom. Então, seja uma pepina madura. Você entendeu aí o nível? Mas olha, tem lógica isso para você? Tem, começa a pensar e joga isso nos vários departamentos e setores da vida humana. E depois joga isso na intervenção e na vida pós-dessomática, a segunda dessoma. O que vai acontecer com você? Você vai ter uma opção de noções bem avançadinhas. Que é complicado, né? A gente tenta tomar decisões e você tem... Quando você começa a ter essa visão de conjunto... Todas vão sendo minimizadas e ficam mais facilitadas, ou o termo que seria otimizadas com o tempo. Por quê? Devido ao processo da expansão do seu processo de pensar. Aquilo aumenta o seu modo de pensar. Então você começa a acertar em tudo que você está pensando, já sai certo de você. As coisas todas que vêm, que são decorrências, derivações, efeitos, consequências daquilo, todas elas também vão acertando. Daí a pouco está tudo mais acertado. Então, por exemplo, pensa bem numa pessoa organizada e na outra que é desorganizada. A organizada, onde ela vai, é uma bênção, vai acalmando tudo como um dia de primavera. A desorganizada é uma tempestade, onde vai enrola tudo, mistura tudo, entra macega, entra o lixão, entra a sujeirada, entra a correnteza, tudo embola no meio de campo. Aí vem, há uma pedra no meu caminho. Meu caminho tem uma pedra, mas não tem só uma pedra, tem uma pedreira. Você está entendendo? E o negócio vem, caso do Monte Andrade. Entende? Agora o problema é Sérgio Brigadeiro, está entendendo? Mar de Almirante, Céu Azul, que é aquela cidadezinha que tem aqui, né? No Paraná. O Paraná tem uma cidade que chama Cascavel, mas tem outra que chama Céu Azul. Olha a diferença. Agora, eu já pedi para a turma de Céu Azul ir visitar Cascavel para ver se equilibra. Entende? Agora, gente, em paradoxologia, o paradoxo da domesticação mútua no caminho da evolução consciencial. Poderia aprofundar a questão desse paradoxo? Vocês estão vendo que essa pessoa deve estar vendo a conscienciologia essa semana, né? Não sabe nada sobre o assunto. Vale a pena a gente falar. Está muito certo, a pergunta está muito adequada. O caso todo é o seguinte, vamos entender. Domesticação mútua é aquilo que a gente fala hoje, principalmente com referência à zoologia, o estudo da zooconvivialidade. Eu, há muitos anos que venho falando isso. Zooconvivialidade é como é que você convive com os animais. Principalmente não são os animais humanos que eu estou falando, os animais sub-humanos. Então, como é que é você com a sua, vamos dizer assim, o seu elenco doméstico? De que modo que é que é? Se você tem um cachorro, hoje, a própria ciência admite que, com o passar do tempo, o cachorro fica parecendo com o dono e o dono fica parecendo com o cachorro. As reações são iguais. Isso por quê? O dono domestica o cachorro domestica o dono. Isso então é com o gato, com o cachorro, com tudo que tem, o papagaio. Então o papagaio ele chega até a conversar com a pessoa. Já tem diálogo, tem aquela coisa toda. Então veja, isso chama-se domesticação mútua com o animal doméstico. Agora, o que se passa? Do ponto de vista evolutivo, tudo é domesticação mútua. Por isso que eu falo, nós todos aqui somos cobaias um dos outros. Tudo é uma domesticação mútua. Outra coisa, toda cobaia é cobaia do outro e o outro é cobaia dela. Ela aprende com o outro e o outro aprende com ela. Vamos entender bem isso. Isso é a domesticação mútua no caminho da evolução consciencial. Então, veja, você casou com alguém, viu?
O meu amigo está perguntando isso aí. A sua senhora domesticou você na opção de coisa. E você domesticou sua senhora também na opção de coisa. A vida é assim. Domesticação mútua. Há uma mutualidade de reações entre as consciências. Minha primeira projeção lúcida foi no primeiro dia como voluntária do IIPC. Tinha feito os cursos e estava participando de atividade por 7 meses, mas não sentia as energias. Nesse dia, quando comecei a fazer o circuito fechado, deitada na cama, percebi que estava tudo diferente e eu estava sentindo a energia movendo. Não vi um amparador, mas senti uma presença pacificadora à minha volta. Essa foi uma projeção assistida? Seria algum tipo de indicação de que minha decisão de ser voluntária foi o fator desencadeante? Não. O que eu vejo é o seguinte, isso aí nada mais foi do que um encaminhamento natural do estudo que você estava fazendo, você desenvolveu os processos, pegou no seu parapsiquismo, você desenvolveu. Não quer dizer que tenha sido projeção, depende do que é, pode ter sido. Alguma vislumbre, né? Um lampejo do início de uma projeção consciente. Agora, do ponto de vista de que você estava no caminho certo, isso é um processo que você já sabe, que você, se está desenvolvendo seu parapsiquismo, você está no caminho certo. Não interessa se é no instituto, se estava numa aula, se é um curso, não interessa nada. O processo é você, pessoalmente, que é a coisa que interessa. Estudo é importante. Agora, o problema é o seguinte, já anotou isso aí, guarda. Agora veja daqui para frente quais são as suas experiências, os seus sinais, as suas sensações, como é que você convive com os fenômenos parapsíquicos. Isso aí é que vai ampliar o seu modo de abordar a fenomenologia. O senhor estava falando anteriormente da preparação intermissiva daqueles que irão para a China após o complexo. Poderia falar mais dessa preparação? Que tipo de trabalho são desenvolvidos anteriormente? Olha, a coisa mais séria para esse processo da China é o seguinte. A primeira coisa é a pessoa trabalhar bem para chegar ao complexo, ao completismo existencial dessa vida. Se ela chegar a isso, ela já tem um gabarito, ela já tem um handicap, ela já tem uma vantagem enorme para ver, porque não vai ser ela que vai decidir, porque ela já deve entrar, se acontecer isso, dentro daquele ciclo multiexistencial pessoal, que é da atividade. Quando ela entrar no processo da atividade, quem vai orientar, ou pelo menos dar uma sugestão, vai ser o amparador. Mas o amparador, no caso, aí o evoluciólogo, possivelmente. Então, com isso, a pessoa já está preparando para ir para o processo da China. Então, a primeira coisa, não se preocupe com o que vai acontecer com você na China. Se preocupe aqui com o que está acontecendo com você hoje, do ponto de vista de executar sua programação existencial de uma maneira satisfatória. Isso é muito mais inteligente, é muito mais prioritário e, vamos dizer, o que interessa, né? O relevante nessa altura dos acontecimentos. Agora, o mais vem de gabulhar, para não falar que vem na diurese, né, que sai na diurese. A gente vem de bobs. Quem é que está com o microfone? É você? Pode falar. Alô, alô. Você tinha falado na questão da coerção. Eu queria saber, quando você passa do determinismo para o livre-arbítrio, existe uma dose de coerção necessária? Por exemplo, com o réu transmigrado, ela sofreu uma coerção. Mas ela já estava fazendo coerção em todo mundo. Ela recebe aquilo que ela fez. Ela recebe um troco. Agora, quando ela é do livre-arbítrio, quer dizer, ela vai ser livre da coerção? A pessoa estava com o livre-arbítrio, perdeu o livre-arbítrio, viu o determinismo? Não, é o contrário. Não é questão que vai do determinismo ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando a pessoa já está mais evoluída. Não, é a hora que ela começa a se emancipar. Quase sempre, ela se emancipar desse jeito, ela tem que ter feito a interassistencialidade. Ela tem que ter pensado nos outros. Que é o problema aqui da frase enfática de hoje. Então, mas quando chega nesse ponto, ela, vamos dizer, vai se livrar da coerção, ela vai... Não, ela mesma vai ver. E outra coisa, aquilo que para ela é coerção, deixa de ser. Você já pensou, se vem me fazer qualquer coisa para eu sofrer com alguma coisa da baratosfera, eu do jeito que eu sou? Você acha que eu vou sentir isso? Eu não me incomodo com o processo de vida ou morte. Esse negócio de dor, para mim, é uma coisa mais ou menos secundária. Já teve gente, pensador, há muitos séculos, que já falava,
Uma pessoa que é bem equilibrada, mesmo sob tortura, ela supera a dor. Pensa bem nisso. Está aí no conceito o povo todo. Agora, Um monte de gente escreveu sobre isso. A pergunta em cima disso é que eu deduzo que existe uma coerção necessária. Vamos dizer, positiva. A coisa sei mais lá. séria que tem, Alívio, é isso que eu me bato aqui o tempo todo com vocês. É cada um ter seu equilíbrio pessoal maior, mais profundo, mais avançado. Vamos dizer, se for possível, onipresente, o tempo todo, de maneira ininterrupta. Equilibrar. Consciência equilibrada. Uma consciência... Ó, a mão. Tá certo? Esse é que é o problema. Se nós fizermos isso, todos esses problemas nossos começam a ser resolvidos. Começam, mas não acabam, nem são resolvidos. Porque a pessoa vai ter que ter esforço em cima disso. Então, ó, pense bem, você tem que ter mais equilíbrio para que seu esforço seja mais útil, mais profícuo, mais eficaz, mais construtivo. Por exemplo, o direito ele funciona na base da coerção. Ele não funciona na base da coerção. Em parte. Né? Isso é para aqueles que são marginais. Os que Mas uma pessoa normal, igual eu e você, não funciona na base da coerção. Funciona em função pra quem sai da linha, lógica, da racionalidade, do discernimento pessoal. Você já tem o direito íncito. Não precisa. O certo, por exemplo, é o dia que nós tivermos um planeta, que pode ser até a Terra, você está entendendo? Aonde não precisa de ter leis estatuídas, que tudo já está dentro das pessoas, todo mundo já entende tudo que precisa. O básico já está feito. Então, por exemplo, para mim ainda vai acontecer um caso desse na colônia da Terra. Vai chegar um ponto lá, só pode ir pessoa que tem que ir e tal. Eles vão fazer um processo de segregação. Aquilo vai ser natural. Por quê? Vai chegar um ponto que vai ficar igual uma Comunex. Por exemplo, na Comunex, não adianta nada você pegar um cara que acabou de sair da baratosfera, sendo que ele passou lá 50 anos, e levar ele para interlúdio. Não dá. A defasagem é muito grande, o gap para ser preenchido é enorme. Então, por exemplo, mesmo querendo, eles não podem fazer isso. O cara chega lá, vai ter que arranjar um canil para ele. Agora lá não vai ter, às vezes, canil. Vocês estão entendendo canil, o que eu quero dizer com isso? Você entende isso? Não, ela entende do processo de bicho. Ela também entende. A fronteira, outra coisa, um respeito que você tem que ter com a pessoa. Você já pensou? Uma pessoa está lá doente há muito tempo no hospital. E você chega lá com uma alegria toda diferente. Essa alegria tem que ser levada, conduzida para ela e não para você. Então, por exemplo, os doutores da alegria, eles fazem uma coisa para o outro, mas não é para eles. Você entende? Agora vamos supor que uma pessoa chega lá e... Como é que tem? Ela não vai ajudar ninguém no hospital. Vai ficar vai levar uma carga de energia negativa de tudo quanto é tipo de doença para casa. Você está entendendo? Não tem lógica? Então nós vamos ver que o processo de direito, o para-direito, com o passar do tempo, ele caminha para a intraconsciencialidade. Tem outro com alguém? É aquele negócio dos 100 itens lá que eu dei da intraconscienciologia. Seria para a gente começar a pensar. Na enumerologia tem um item que é pesquisa evolutiva. E ontem, na verbete amparador extrafísico, tinha uma sinonímia que era pesquisador extrafísico. Desde ontem eu fiquei assim querendo saber qual é a abrangência, o que é a pesquisa de um amparador extrafísico. Eu queria saber. Pesquisa do amparador extrafísico? Porque ontem estava. Você entendeu? A sinonímia vamos pensar numa coisa maior, mais ampla de cosmovisão. Nós todos estamos em evolução. Segundo os processos, a escada evolutiva, olha lá. O que é que você quer ali? Qual daqueles lá que você quer? Ele sempre tem o outro da frente. Pensa. Ele tem que pesquisar para ir. Por exemplo, um cara que é evoluciólogo, ele ainda não é serenão, ele está pesquisando o quê? Serenologia. Então por exemplo, enquanto...
transmentor. Ele é um evoluciólogo. O que eu estudo mais? Tá certo? Então, enquanto ele está amparando a gente, assim, o amparador ele está pesquisando sobre o próximo nível dele. É isso? É o tal da cobaia. Todo mundo tem pesquisa para fazer. Agora, eu deixaria saber, mas é que não adianta, eu não tenho jeito de aplicar. O que é com a consciência livre pesquisa? O que eu vou fazer com isso? Talvez é dar para o Roberto, né? Aí o Roberto vai comparar com o Humboldt, para ver se tem alguma coisa. Eu já tinha pensado. Comigo não vai adiantar muito. Tudo que eu estou fazendo aqui, não. Por que não vai adiantar muito? Eu trabalho com vocês. Não, meu serviço é vocês. Professor Valdo. Escuta, você não percebeu o que eu estou falando. Aqui, entre vocês e a consciência livre, tem um pequeno gap. Pequeno, Roberto. Que eu quero tudo que pode me ajudar é ajudar vocês. Consciência livre não adianta nada eu saber o que ela é. Se a pessoa eu chegar para a consciência livre e falar, o que é que você está precisando? Porque eu estou aqui para te ajudar. Não adianta isso. Você está entendendo? Não adianta nada. Aí eu estarei extemporâneo e deslocado. Extemporâneo no tempo e deslocado no espaço. Tá certo? Na dimensão. Então, assim, ó, só outra dúvida minha. O amparador extrafísico tem o mesmo nível evolutivo da gente. Então, se uma pessoa fez um curso intermissivo, veio para cá, um intermissivista, o amparador dele já tem curso intermissivo. Aí ele já passou por aquelas câmaras de reflexão, aquela autopesquisa toda. As experiências pessoais dele são diferentes da sua, do outro, do outro, do outro. Ele tem pesquisas pessoais só dele, diferente da sua. O remunerador tem interesse que eu não tenho. Eu tenho interesse que ele não tem. Nós não temos o mesmo interesse, tudo bonitinho. Depende do passado, né? É igual. Depende do passado. Depende da estrutura toda, a paragenética, o processo da holobiografia, retrovidas, retrossomas, retro. Gostaria de saber como funciona o processo de oferendas. As consciências absorvem a energia daqueles alimentos que são postos nas esquinas, ou seja, galinha, maçã e tal. Como funciona isso do ponto de vista estatístico? E quem faz oferenda para alguma consciência? Olha, tinha um amigo meu que eu considerava que era o mais corajoso de todos. Toda sexta-feira brava, ele saía lá para o lado, lá de Jacarepaguá, e comia as galinhas todas que ele deixava na beira das estradas. De modo que existe aqueles das oferendas que comem, tem pessoa que faz isso, que são pessoas casca grossa, elas são fortes. Né? E tem, e o processo das oferendas, o que interessa ali é o processo da energia. O povo usa aquela energia para fazer efeito físico. Por isso que tem essa turma toda que faz efeito físico. Lembre-se que eu já falei do caso daquela senhora que era mexer com esse problema para desfazer o processo dos despachos. Então, a turma da Brata, uma vez, pegou a senhora, a médium, e trouxe lá para ver como é que era. E ela, então, levou todo mundo para o meio da mata, lá perto. Aí ela estendeu as mãos dela e começou a mexer. Daí a pouco começou a cair das mãos dela, aquela opção de coisa com um mau cheiro enorme. Chegou a dar cerca de 80 quilos de material. O povo tudo viu. Agora, veja, isso é que é transporte com materialização da coisa. Da questão assim, perturbada, isso tudo pode acontecer. Agora, já pensou o tanto de energia que não se gastou para fazer isso? Ela fez o deslocamento dos processos todos para lá. Agora, tudo com mau cheiro. Um monte de gente viu. As coisas tudo preta, tudo esquisito, tudo caindo na frente dela ali. Tudo apareceu. Transporte. É o aporto que chama isso, o problema de efeito físico. Agora, vocês veem essas coisas acontecem. No voodoo, na Umbanda, na Quimbanda, entende? Todos esses catimbó da vida. Pode falar. Osvaldo, você poderia falar 5 itens na ordem cronológica que a pessoa teria que colocar na prática para ter o equilíbrio pessoal omnipresente? Olha, seria bom a pessoa ler, quando são 928 verbetes que a gente já deu até aí. Eu acho que todos eles estão caminhando para isso. Você ali separa aquilo que seja mais importante. Aí você tem 928 razões, não são por 21 razões, são por 928. Entendendo? Você já tem. Agora, hoje eu estou com 1042, sabe?
Quer dizer, eu tenho um pouco mais do que isso aí. Tem 1.042 prontinhos lá. Agora estou trabalhando mais com 1.000. Tem 42 fora, hein? É mais, não, eu estava com 121. Hoje eu acho que eu estou com 114 ou 115. Quer dizer, faz o cálculo aí. Vai lá. 1.042 menos 928. Dá quanto? Dá 116? 114? Não, faz o cálculo. Faz o cálculo. Menos 928. Aí nós vamos ver hoje como é que está. Pois é, 114. Eu já tive com 121. Agora, ó, 114, você vê que são... não chega, 3 meses, né? Porque o meu negócio é 25 por mês. 4 meses dá. 4 meses e meio. Só para chatear você. 4 meses e meio. Não chega assim. Olha, escuta, se fizer o tertuliário, vai ser diário, já não vai ser assim. São 3 meses e quase 4. Quase 4. O bunker. Mas olha, quem é que está com... Professor, sou eu aqui. Professor, 2 dúvidas um pouco atrasadas, mas chegou um momento. Eu queria assim, entender melhor esse processo de maternagem. No caso, por exemplo, quando o senhor falou no livro Libertação, o Gregório, em relação à mãe, o Gregório estava numa posição de inferioridade e a mãe de superioridade. Ontem eu estive relendo o livro De Coração para Coração, que o senhor me deu, e estava vendo uma posição inversa, né? A Maria Celeste, a autora, né? Ela falava para o filho, segundo aquele monólogo, né? Que ela já estava através da poesia, ela se direcionava ao filho com ele estando numa posição bem mais alta. Eu queria entender ali aquele processo da maternagem. Presta atenção. Sim. A maternagem ali é uma mulher apaixonada pelo homem. Ah, sim. Você não percebeu isso? Eu percebi que havia Só que muito... as posições são diferentes. Agora, muita interprisão ali, né? Fêmea apaixonada por uma consciência macho. Porque apesar dela dizer... Aí, a consciência não tem macho e fêmea. Mas ali, no caso, para a pessoa, tem por causa da poesia. Sim, ela dizia que estava em esferas mais altas, né? Mas o posicionamento do filho sempre mais alto do que ela, olha, né? os detalhes das coisinhas que tem. Sim. Tem uma poesia lá que fala de besouro e outras coisas a mais. E o outro... Olha isso. Isso aí é que você vai entender o detalhismo. Mas vou ler a terceira vez. Agora, já veja como é o processo da feminilidade, do estilo dela. Entendi. Aquilo é impressionante para a gente pensar. E ela... Você que já me conhece há muito tempo, examina lá perante a Maria Celeste, que diferença que é. Sim. Eu fiquei assim pensando, o que tem a ver com o professor Valdo, isso aí, isso. Então, Mas é a vida. Alguma mãe que o senhor deixou para trás. Eu fiquei pensando. Não, porque a gente, isso aí tem assistência. Pois é. As mães, extrafisicamente, eu lembro que havia uma equipe de mães que nós cuidávamos. Pois é. Tem equipe de mães. Não, mas não é isso. Eu mesmo, nos 214 anos, nós tínhamos uma equipe. Sim, a outra pergunta é sobre análise e síntese. Quando o senhor estava explicando para a Rosa, eu entendi bem. Um elemento seria a síntese. 999 elementos seria a análise de todas as sínteses, né? Quando ela coloca nesse livro também, De Coração para Coração, ela coloca a ressoma como síntese. Eu entendi assim. E as várias série X como análise. Correto? Está certo. Até um certo ponto é isso. Tá. É o problema da pessoa pensar. Por exemplo, você nunca foi tão evoluída como está aí nesse corpo. O Arlindo também. Sair diretamente da barata Seu máximo ele conseguiu. Para vir para o sexo. Todo mundo aqui praticamente. É difícil ter exceção disso. Por exemplo, o Clóvis não está aí. Obrigada, professor. Eu ia falar com o Clóvis, mas ele não está aí. Aí eu ia falar, não, o Clóvis já esteve em coisa melhor do ponto de vista de aparência. Somático.
Mas, Valdo, perante isso que você acabou de falar, como fica então esse negócio de que a gente é muito mais do que a gente aparenta? É porque você, mas mesmo assim, você vê, né, como é que o negócio é duro. Tira a conclusão. Olha só, você ainda não tem ainda, você ainda não consegue materializar tudo que você é. Mas então é a questão do soma mesmo, no caso, que você está falando. Você nunca foi tão evoluída como agora dentro desse corpo. Então, na realidade, ela... corpo de vida, a vida que você tem. Você nunca teve então, uma mas vida... ela, na realidade... Todos você também. Você nunca teve uma vida com tanta possibilidade evolutiva como essa. Isso é verdade, mas... Você pensa, não, é verdade, não, isso é... É verdade, sim. Que eu estou falando. Mas na prática, na realidade, eu como consciência, não preso este corpo físico, eu sou muito mais evoluída que agora. Mas o que está faltando para você é muito pouco. Se fosse muito, você não estaria aqui. Então, ó, todo mundo aqui passou a mão no fundo do tacho para poder ressomar. Está entendendo como é que é? São as melhores coisas que a gente tinha. Olha que juntou tudo. Alguém aí quer reclamar? Ô, João, você quer reclamar, João? Ô, Roberto, você quer reclamar? Entendeu o Java? O Java não está aí, né? Está aí. O Java, você quer reclamar, Java? Mas... É a mais nova encadernação que vocês já tiveram, de luxo, como nunca. Capa dura. Vocês todos eram de brochurado. Sabe o que é o brochurado? É brochurado. Todo mundo. Agora que vocês estão bem encadernados. E outra coisa, alguns encadernados com prata e ouro. Filigranado. Encadernação filigranada, aquelas de cantinho. Entendeu? Não é isso. De vez em quando desloca a lombada, destaca. Mas, Valdo, outra pergunta. Quando você fala assim, que a gente vai passar por mini MLX, porque vai recuperar cons e vai ver que ele poderia ter feito mais e que ele era mais. A pessoa vai recuperar isso aí, vai sentir isso, mas feliz da vida. Mas que entendeu? Gente... Aquilo são lampejos que vão dar em você. Mas fala, ainda tem chance. Isso a gente... Na próxima eu vou pegar essa. Isso a gente não tem como evitar. Na próxima eu não esqueço isso. A primeira coisa que vocês vão fazer, eu vi isso acontecer com outros. Isso vai acontecer com muita gente aqui. A hora que você vê da segunda ressoma, e você se sentir mais autoconsciente, você vai querer listar tudo na sua cabeça, o que você não recuperou aqui. E você vai trabalhar aquilo naquele período intermissivo para, na próximo corpo, você entrar com aquilo. Às vezes é um processo de uma noção maior de certas coisas, às vezes é um atributo, por exemplo, que você não deu tanto valor. Por exemplo, um atributo à toa, né, que é um que todo mundo usa, mas a pessoa não deu valor para aquilo. Vamos supor, associação de ideias. A pessoa vai ver que lá, bolas, se eu tivesse feito associação de ideias, eu teria avançado mais, desenvolvido mais meu parapsiquismo. Por que é que eu não fiz isso? Entendeu? Estou dando um exemplo. Mas agora veja só os atributos, é um monte dele. A gente não tem como vislumbrar isso antes de chegar naquela situação. É isso que eu estou falando aqui. Como que a gente pode fazer? Você usa a associação de ideias para desenvolver o seu auto-parapsiquismo? O que é que eu falo para o povo usar? Laptop, registrar tudo, olhar as sensações, fazer comparação e guardar. 6 meses ou de ano em ano, fazer um balanço. É isso. Tudo avisa isso. Vê se tem lógica, vê se faz sentido. É racional? O problema é esse. Tá certo? Professor Valdo. Sim. Ladies first. Outro dia a gente estava conversando sobre o processo de causa e efeito. Aí você falou assim, mas a causa não importa tanto, o que importa é o efeito. O senhor poderia voltar nessa explicação, porque para mim ainda não ficou claro. Não, eu só te pergunto uma coisa, vamos agora pensar. Existe um processo cronológico, tá certo? Certo. E tem uma cronobiologia na própria vida, tudo tem um processo de tempo. Nós mesmos já tocamos nesse assunto aqui hoje. Então agora veja, eu te pergunto, o que é que vem primeiro? É a causa ou é o efeito? É a causa. Então o efeito vem depois. Quem é que é dentro da cronologia que vem depois? O efeito. Então acabou. Agora veja, é aquele efeito que vai dar outra causa. Acabou tudo, é a lógica. Olha aqui. Depois então, é aquele efeito que vai criar a próxima lógica.
E a próxima lógica da causa. Agora veja, o que ela está perguntando, escute, o que ela está perguntando, o efeito é a próxima nada mais causa. é do que análise E síntese. síntese. O efeito é a próxima Você entendeu causa. o negócio de causa e análise? É. A mesma coisa. Ela está Deixa- perguntando a mesma coisa por outra abordagem. Então, aí eu quero voltar no meu modo de pensar, que aquele dia o senhor quebrou uma forma de pensar que eu tenho. Então vamos ver se eu estava Até pensando que errado. enfim. Estamos aí, né? Eu sei, você está mudando, você já mudou demais, eu conheço a coisa. Mas fala. Então, assim, olha, geralmente quando tem uma situação que a gente vai assistir ou fazer alguma coisa, eu sempre procurei pensar qual é a causa da situação para ela ter chegado a isso. Sim, a E etiologia desenraizar básica. E o outra coisa, processo. é melhor você usar a palavra que se usa em medicina, que é patológica, que é etiologia, que é a causa da doença. Sempre tem uma causa de doença antes. Sim. Então é sempre bom ver etiologia. Mas agora o que eu digo é o seguinte, o efeito. Você tinha uma doença, você tratou, deu um efeito do tratamento. O que é o mais importante? É aquela causa ou é o efeito atual? É o efeito atual, nessa Outra abordagem. coisa, o que é o novo? É justamente o O efeito, efeito não é a atual. causa que é antiga. Sim, mas agora deixa eu voltar numa É a outra... nova geração é sempre efeito. Eu entendi. Agora vamos ver. Olha por onde eu pensava. O evoluciólogo, ele é parageneticista. Ele vai na causa, na etiologia, para desenraizar o processo da pessoa e colocar aquela pessoa no grupo. Mas ele vê aí a estrutura da personalidade, da consciência. Onde entra o efeito? Aí, isso que eu quero O entender. efeito entra na hora que ele vê. Não, ele está precisando de pagar isso. Agora, a economia dele é essa. Agora, vamos examinar o tipo de economia que ele tem e as possibilidades que ele tem de render. O rendimento econômico dele é mínimo nisso. Então, tem que ver como é que é. A coisa mais séria é a estrutura que ele estuda, não é só o problema da causa. A causa é a hora que não, é isso. O processo é a dívida, está aqui, é isso que tem que pagar. Agora, ele não, ele vai examinar o seguinte, como é que a pessoa pode pagar? Não, ele tem esse patrimônio, tem aquilo ali, que são os talentos da pessoa, os dons, os skills, os potenciais que ela tem. Então, ele vai distribuindo aqueles potenciais de acordo com a situação e fala assim, o melhor para você seria isso. Agora, para isso, eles têm uma experiência, que é uma loucura. Você pensa a mínima coisa, ele pensa além daquilo. É bobagem. Você nunca vai pensar do jeito que ele está pensando. Porque a visão, da cosmovisão dele, é uma coisa extraordinária. Então, quer dizer, naquele momento, o problema... Eu vejo isso com ele, Aquele problema da raiz é a síntese. E aí os efeitos vai ser toda a análise que ele vai fazer, percussiente, Agora, detalhista, para chegar num aquilo resultado. que é efeito vai ser uma causa amanhã. Tá certo? Tá certo. Pensa nisso. Agora eu então, entendi. Causa e efeito, 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 causa e efeito. Agora, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese, análise, síntese. Começa a pensar nessa reação em cadeia que você vai entender mais tudo que nós falamos da conscienciologia. Que a base de tudo é aqui. Aquele quadro sinótico é baseado nisso, o índice das faixas etárias, a aplicação disso aí é baseado nisso, o processo da escala evolutiva é baseado nisso, o problema ali, dos atributos, mesmo naquela ordem alfabética, é baseado nisso. Vamos pensar que você vai ficar tudo muito mais fácil. Professor, só para pegar o gancho aqui, quando o senhor falou que o evoluciólogo pega lá a estrutura, ele não vai analisar, dentro da pergunta que a Carla fez, o efeito daquele pagamento no grupo evolutivo Ele já todo? sabe tudo isso, ele já sabe todas as modalidades, ele conhece a moeda, ele conhece os valores. Você está entendendo? Acabou, isso aí é secundário. Agora o problema é ver nela qual é a estrutura, o arcabouço, o mecanismo, o que ela tem de disposição para oferecer para esse pagamento. Quais são? Então aí os skills, os talentos que ela tem, não, ela pode trabalhar nisso aqui, que ela vai atingir isso, vai melhorar lá, envolve aquilo, vai melhorar aqui. É isso. Agora ele vê, às vezes, por linhas travessas que você nem pensou. Lá no fim, ele está mais certo que a gente. Tudo bem. Cada visão panorâmica. Nós é o seguinte, você olhou assim, você viu, não, eu vi muito, você, o Igor, vira para mim e fala assim, Valdo, eu já vi muito, eu vi até o terceiro, a terceiro nível da situação. Ele não. Ele viu 300 níveis lá para frente. Entendeu? Sim, mas esse vai melhorar aqui, vai melhorar lá, é o efeito. Tudo é efeito. Agora, escuta. Antes de chegar naquilo, ele tinha que estudar a estrutura. É isso que eu falei, raciocina. Não é efeito, não. É o que ela tem. É estrutura. Estrutura você arranja o que você quiser. Mas aí, no caso, seria quais são os skills,
os potenciais. As potencialidades delas são tantas. Acabou. É dali, ó, é esse dinheiro que eu tenho para distribuir, para pagar os meus credores. Então ela apresenta aí 50 pratas, e ela deve 50 mil. Então ele tem que distribuir um para cada 1.000. O processo é chegar numa solução even, fits, equilibrada, cosmoética, justa. Aí vem o negócio da justiça e do para-direito. Equanimidade. Agora, ó, tudo isso, seja efeito, seja causa, seja solução, tudo é temporário. Na vida, tudo é passageiro. É só o cobrador e o motorneiro. Esses é que são. Esse é que... Tudo. Agora, pode falar lá, Adélio. Professora, a senhora ali na tecnologia, na página 20, logo em cima ali, comenta a técnica de viver evolutivamente, né? Essa questão de viver evolutivamente, ela é aplicada na sua síntese mais fortemente lá na desperticidade, né? Em termos de uso mais eficaz desse viver evolutivamente. Porque é como se você estivesse fazendo a AM, a autoconcentração multidimensional, a todo momento. É como se você estivesse lúcido, com hiperacuidade, né? A todo momento. É claro que o percentual disso a gente aplica no dia a dia, mas a essência disso é na desperticidade mesmo? Como é que é? A desperticidade ajuda, mas olha, a técnica de viver evolutivamente serve para o gato, para o cachorro. Ninguém escapa. Cada um tem seu nível. Não é só o desperto. Agora, você não, você está pegando já o filé mignon aí para a gente estudar. Ok. Mas, ó, tem que olhar todo mundo. É que você poderia usar como... Qual é a técnica de viver evolutivamente da isca que é inconsciente? Aquelas pessoas que chegam lá para mim, todo dia tem uma. Olha, eu sou uma esponja. Onde eu chego, eu pego tudo, etc. Eu não sei mexer com isso. São as iscas inconscientes. Ela não sabe mexer. Então, veja, essa tem que aprender uma técnica de assim e desassim. Ela fazia diz assim, diz. Ela tem dificuldade. Então, veja, a técnica de viver evolutivamente para uma pessoa que é esponja. Agora, o parapsiquismo é essencial nesse processo, né? A pessoa tem que ter essa visão para poder realmente... O parapsiquismo, ele amplia toda a abordagem e todo o enfoque que você tem de análise, né? Aí entra o processo da análise, presta atenção. Porque quando o senhor comentou aquela questão de você lá no curso, lá no intermissivo, né? Você voltar e pensar o que você poderia ter feito melhor. De certa forma, o parapsiquismo é uma dica bem importante, né? Agora, o problema não é esse, não. Lá, Adélio, tem uns macetes. Mas isso não precisa nem de falar muito a vocês, não. Vocês vão ver isso tudo depois. Mas um deles, por exemplo, sério, é o seguinte. Você está fazendo assistência. Aí vem aquelas consciências mais evoluídas do que você. E incorpora você como elemento dentro daquele grupo para fazer assistência. Aí vão a uma comunidade daquelas arrasa-quarteirão de evolução. Então, a hora que você chega lá, tem aquele serviço para você fazer, porque você está levando outros que você está tratando, etc. Tal. Mas lá dentro daquilo, às vezes, eles te dão, do jeito que faziam comigo quando eu saí do corpo. Eles te dão aquele período que você está ali para você. É aquele período das chamadas horas vagas. Você tem, por exemplo, uma excursão turística. Lá pela cidade, fala assim, ó, de tanto a tanto, você está livre, você pode fazer o que quiser. Então eu vou à biblioteca, ou eu vou à livraria. Então, nessa hora, você vai querer. É isso que eu fazia. Eu estou dando uma coisa, mas vocês todos vão saber disso automaticamente, a gente não precisa falar uma coisa dessa. O que é que eu fazia? Eu ia lá para aurir, tirar vantagem daquele ambiente que eu estava, para ver o balanço de tudo que eu estava fazendo. Tudo visando a minha pessoa dentro das coordenações todas. Então eu checava tudo que havia. Com isso, meu chapa, você leva o negócio que papi. Tudo certinho. Não deixa rastro nenhum para trás. Agora, então, é uma vantagem enorme. Agora, veja, vocês não pensam que eu aprendi isso assim, para instinto, nada não. É porque tinha outros comigo, né? Então, cada um faz o seu recolhimento íntimo dentro de um nível mais avançado. Por exemplo, vamos supor que vem a monja aqui, pega um de vocês e leva para um determinado lugar e vocês vão ficar lá meia hora com ela.
que é que você deve fazer naquela meia hora? Você vai dormir? Você está sentindo bem? Ah, mas que delícia, eu vou dormir. Não vai nunca pensar, deve ser burrice. Né? Nem o Japa não vai fazer isso, né, Japa? Você vai fazer isso? Não. Você está entendendo? Pois é. Então, veja, nessa hora, você vai fazer a reflexão mais específica, especializada, de gabarito mais avançado, para fazer o balanço das coisas que você tem. Então, extrafisicamente, isso é seríssimo. Agora, eu falei isso para vocês, tá certo? E acho, vocês não devem preocupar com isso, que isso vai acabar acontecendo com vocês. Mas agora vamos extrapolar isso e colocar na vida aqui. É isso que eu falo para a turma que vem aqui para o CEEC. A pessoa vem aí, passa 5 dias aí no világio, com a gente, aquela coisa toda. Fala assim, ó, o que você já fez de balanço da sua vida? Você veio para cá para fazer um balanço. Faz de conta que aqui é a casa do evoluciólogo. Isso eu falo desde 95, 96. Eu não sei, você lembra, Ivanilda, que eu falava umas coisas dessas? Quando nós fizemos o laboratório, eu falei muito nisso. Então, extrapole isso que a gente faz lá, vamos fazer aqui. O que é que vocês fazem? Faz um balanço disso. Foi por isso que nós começamos a fazer aqueles cursos de balanço, isso, balanço, aquilo. O nome não era balanço. Como é que é? Fundamentos, lembra disso? Imersão. Eu e o Tadeu que arranjamos nome para isso. Imersão. Esse curso da imersão é justamente baseado nisso. Mas vocês estão vendo o alcance disso? Como é que é? Por quê? Por causa do ambiente. Agora, o que é o laboratório? O laboratório nada mais é do que esse micro-universo. É esse universo, só que tem que é micro. Ele é pequeno, mas é o mesmo universo. É onde você vai arranjar um ambiente adequado para você ter inspiração, você ter reflexões mais amplas, que extrapolam a mediocridade do seu dia a dia. Entende? Ela ultrapassa aquele processo médio do modo de você pensionizar. Aquele ambiente, ele predispõe essa melhoria. Isso não tem lógica para vocês? Não tem para você, né? Valdo, eu gostaria que você desse um exemplo assim grandão. Aí na numerologia tem a reeducação evolutiva. Eu queria um exemplo bem grande disso. Educação evolutiva. Reeducação. A reeducação evolutiva mais séria que nós precisamos aqui é da pessoa não ter mais raiva, por exemplo. Essa seria, se você está querendo um exemplo grandão, eu estou te dando. Quem é que teve raiva aqui esse ano? A metade do ano. Tem alguém que teve? Não precisa me mostrar. Quem é que teve raiva? Então, a primeira coisa, você vai colocar lá no seu laptop, desse minuto em diante, nunca mais eu vou ter raiva de nada e principalmente de ninguém. Que a coisa mais séria é o ninguém. O ninguém quer dizer o senhor Beltrano, fulano, o senhor Cicrano. Esse fato você poderia explicar como reeducação, quer dizer, você tem uma... Você mesmo, a sua intenção. Eu, Arlindo, escreve no papel e assina e data, eu ponho no lugar. Eu, Arlindo, a partir desse momento, não vou ter mais raiva de ninguém, em primeiro lugar, e de nada, em segundo lugar. Acabou. Arlindo, Alca de Pane. Foi lá. E data. Outra coisa, eu sinto testemunha. Agora, o mais importante dessa reeducação aí é não ter raiva mesmo, né? Não, mas... Ele já está querendo fazer negócio. Você já viu que eu estou querendo fazer negócio. Ele não queria nesse momento. Ele está querendo fazer negócio aí, ó. Ele está querendo fazer negócio. Entende? Ele está querendo fazer negócio. Não, você vai falar que as santas, raiva santa, não existe isso. Não. A vovozinha. Professor. Isso aí é conversa de baratosfera. Mas então explica como é que é a questão da raiva. A raiva que eu estou falando é a ojeriza, o ódio, a irascibilidade contra alguém, o pensamento negativo de assediador contra alguém, desejar, por exemplo, a doença, o acidente, a morte de alguém. Poxa. Quer mais? Chega. Mais? Não chega? Chega. Bola.
Porque tem uma questão assim, olha, qualquer de um coisa sobre mega sentimento mal... você me fala que eu sou especialista. Aham. Viu? Tá bem. Qual é mais fácil que tem falar sobre mega sede? Não, eu já perguntei, eu já entendi. Não sei, você entendeu direito, né? Claro. Agora, o que você está querendo falar é a indignação santa. Isso, né? isso. Mas a indignação é uma santa questão... é a vovozinha. Eu já estou te falando bem claro. Eu mesmo tive que arranjar a pergunta para ela e já estou dando a resposta. O que é uma indignação santa? Indignação. Isso é conversa das pessoas. O que é isso? Nós não podemos ter indignação nem santa. A verdade é essa. A gente, por exemplo, deplora, você lastima. Lastima. Mas o ideal é o seguinte, nem isso a gente deve fazer. Exatamente. Você deve julgar a energia Nem positiva ruminar. e abençoar. E nem você ruminar. não vê eu estar lastimando muitas coisas. Por exemplo, Sim. eu falo assim, é uma pena. Isso aí é um caso deplorável. Sim. É lastimável. Mas vamos pôr energia nisso. Eu sempre acrescento, vamos pôr energia. Sai dessa. Porque senão ainda tem um laivo. Sabe o que é o laivo? Sim. Tem uma tinta, um sobretom, um entretom, uma nuance, entende? De ódio. Sim. Querendo ou não é. Sim. Está entendendo? Porque você está, sob certo aspecto, com amor reclamando próprio ferido. E bancando o tolerante. Sim, você sim. está por cima daquilo. Sim. A posição é essa. Tem Já, orgulho. Você está de acordo com isso, já? É. Tá? Pois é, a ira santa. Mas não, santas simplícitas e depois tem o processo da problema santo. A ira. Aí isso é loucura. Ovaldo, voltando ao assunto que você estava falando agora, da imersão aqui dentro do ambiente nosso para a pessoa fazer pensamento da sua vida. Eu estava pensando isso desde ontem, porque tem vários visitantes agora aqui no CAE que ficam escrevendo, você vê que eles estão na imersão. E hoje eu vi legal alguns táxis com pessoas de fora, e eu fiquei muito pensando, porque, por exemplo, no meu caso, vou falar de mim, né? Eu estou aqui há 4 anos. Quando eu cheguei aqui, eu me sentia assim, escrevia todo, fazia aquela recapitulação da minha vida, aquela imersão. Mas chega um momento que aqui dentro do CAE mesmo é o dia a dia meu, é a minha rotina. E às vezes então eu esqueço de que esse ambiente facilita esse tipo de imersão. Aí você sai do ambiente e vai para os bastidores da baratosfera aqui dentro, é isso? Não é isso. Muita gente faz isso aqui. Não é isso. A minha questão é assim: como é que a pessoa que está aqui no dia a dia, como no meu caso, ela pode voltar a aproveitar do ambiente para fazer essa imersão, mesmo fazendo um trabalho aqui de horas? Ela está fazendo isso o tempo todo. O seu próprio trabalho já está fazendo isso. Agora, o problema é esse. O que é patológico nessa história é que, às vezes, a pessoa está aqui, ela esquece tudo aquilo que ela fez, sai temporariamente para o acostamento, pensa no negócio tudo negativo, depois torna a voltar. Não. E, às vezes, ela volta toda ruborizada de vergonha que ela fez aquilo. Bom, não é meu caso esse aí. Já teve caso assim. Okay. Agora, a gente sabe que às vezes eu noto a energia de certas pessoas. Então, pela energia, você olha, tira isso, tira esse pensamento da sua cabeça, que o ambiente aqui não permite isso não. Você está em conta tudo. A gente está sentindo aqui as rebardas. Às vezes acontece. Existe? Tem. Mas a minha pergunta mais era assim, Valdo, como é que no meu caso eu poderia aproveitar mais esse ambiente, fazer o meu trabalho? Anota tudo e vê o que você está conseguindo de lá para cá em 4 anos. Muita coisa já melhorou, mas tem muita coisa para melhorar. Ninguém aqui é perfeito. Então vamos trabalhar nisso. Tem muita coisa. Por indicação de uma amiga, estou acessando pela primeira vez esse programa. Já estão chamando de programa de televisão? Sinto que essa cidade, Rebouças, no Paraná, tem uma energia muito negativa. Isso é a energia dela, então. No ambiente onde trabalho, o banco também, vários funcionários tiveram e estão com problema de saúde. Há uns 5 minutos caiu uma chuva muito forte e uns raios assustadores que quase me obrigaram a desligar o mico. Vocês poderiam me esclarecer, detectar o que realmente ocorre nessa cidade? Olha, possivelmente o que está havendo aí é um período de, como diz o povão, como ela está falando a primeira vez, vou falar na linguagem popular, é um período de baixo astral. Isso aí vai passar, as coisas melhoram, não tem nada não. Agora, o que você deve fazer, se você está aí,
é pensar positivo em favor de todos. E pense principalmente, envolva o prefeito, se você sabe quem é, e coloque uma auréola de santo em cima do prefeito e nos vereadores da sua cidade. Isso aí vai ajudar o problema da administração, o processo aí da prefeitura e também a liderança política ali. Com isso pode melhorar. Uma outra coisa, pensa quem é que é o juiz que tem aí, o magistrado, se é que tem tal, como é que é. Pensa também positivo e dê bastante energia para ele. Isso vai ajudar a cidade. Gostaria de entender melhor a exemplologia. O complexo não é mais conclusivo no sentido de concluir uma tarefa, no caso da PROEX? Nós já falamos aqui, eu não sei se a pessoa ouviu, né? Aqui, ó, vamos então repetir mais ou menos as coisas que nós falamos para clarear. Exemplologia, ganho evolutivo conclusivo. A publicação da obra escrita libertária, obra-prima, na condição de mega-gescom pessoal. A pessoa concluiu, veja bem, é conclusivo o trabalho que ela estava fazendo de assistência pela escrita. No caso aqui, a publicação de uma obra escrita libertária. Ela concluiu um trabalho. Agora, eu pergunto para você, não precisa me responder, porque eu sei que a tem dificuldade daí para cá. Aqui quem está falando sou só eu agora. Primeiro ela fala, depois sou eu. Então, veja, é igual rádio amador. Alô, 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 o processo é esse. Então, veja, esse caso, por exemplo, dessa obra escrita, você acha que toda a programação de vida da pessoa é só isso? É isso, então, que eu estava falando aqui antes. Então, por exemplo, como é que foi essa pessoa com os parentes dela? Ela trata bem a turma de casa? Como é que foi ela com os colegas de profissão? Ela saiu bem com isso? Como é que ela é? Isso tudo é assistência, não é só o livro que ela escreveu. Agora, outra coisa, esse livro que ela escreveu, ela tem verbação sobre isso? Verbação é quando uma pessoa só deve falar alguma coisa sobre ela depois que ela fez. Mas nunca falar que ela vai fazer só porque isso não adianta. Ou falar que é isso ou aquilo, sendo que ela não fez. Ela só deve fazer. Verbação é o seguinte, primeiro a pessoa faz, depois ela fala. Primeiro vem a execução, o trabalho, o serviço. E depois é que vem a conversa, ou vem a promoção, ou vem a exposição, ou vem a propaganda. Então, verbação. Então, pensa bem. Eu só pergunto agora, vamos pensar. Ganho evolutivo acrescentador. A execução plena. Plena. Você acha que só porque fez o livro, que a pessoa chegou lá, escreveu tudo, quis tudo? Você acha, por exemplo, olha no meu caso pessoal, vocês acham que a enciclopédia e os 45 livros que eu já publiquei, isso que seja a minha obra-prima, alguma coisa dessa? Você acha que a minha vida é só isso? Que eu vou ter um completismo só com isso? Isso é muito pouco. As coisas todas que eu andei mexendo nesse lugar todo, só o que a gente tem que perdoar, fechar os olhos, abençoar. Isso tudo faz parte desse serviço, isso tudo está dentro da PROEX. Então, veja, a programação existencial é muito mais séria do que apenas esse livro. O livro nós estamos falando que é um ponto alto da pessoa. E muita gente aqui precisa disso. Agora, veja, a execução plena ou razoavelmente completa. Eu ainda estou falando razoavelmente, não estou falando que seja, por exemplo, na base de quanto? 91% está bom para você? Da programação existencial pessoal. Eu acho que aí nós vamos clarear mais. É a segunda vez que eu estou falando no assunto. Eu quero dizer para você que você chegou mais atrasado, você é retardatário hoje na situação. A gente entende isso. Porque eu já tinha exposto o assunto aqui antes com calma. É a segunda vez. É você que vai falar agora? Não, quando você tinha falado da análise e síntese, sim. Você disse que muita gente não entendia. Você podia explicar de novo por quê? Não, lá no Instituto isso criou problema. A hora que eu falava, por exemplo, foi aí que eu comecei a falar. Por exemplo, pega 100 itens e faz uma análise com 100 itens. Você classificou aqui. Desses 100 itens, qual é aquele 100º item, ou algum deles, que é o mais eminente, o mais relevante, o mais importante? Aquilo, então, vai servir como um novo item, que é, no caso, a síntese, para fazer uma nova análise. Agora, onde é que você vai arranjar os outros itens? Entendeu? Aí é que fica. Então, há uma dificuldade crescente em tudo que nós fazemos em matéria de evolução. Mas é muito mais fácil, você está mais preparado para essa dificuldade crescente. Então, por exemplo,
algumas conquistas que hoje você tem, se isso fosse aí há 10 vidas anteriores, você não faria nem um décimo. No entanto, hoje você faz isso com o pé nas costas. Porque você, intrinsecamente, infraconsciencialmente, você já evoluiu num nível que você já tem isso com facilidade, já consegue fazer isso. Entendeu aí? Agora, qual o problema? Eles não entendiam porque era essa... Porque você pega de 100, você pega 1. De 100 você pega... Não, de quanto você analisou? Você pega um item que é o superior. Então, aquele já colocou você no novo patamar, tá certo? Agora, você, então, tem que fazer uma análise agora a partir daquele patamar. Você pega... Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai comparar aquele item que você destacou como sendo a síntese com tudo que você conhece e fazer cotejo. Você está entendendo? Né, mas esse item é assim, é uma síntese que vira análise. É. Isso. Não, tudo já bem. Começou a análise. Eu entendi, mas o povo, qual o obstáculo que eles punham? Não, o problema é que eles tinham muita dificuldade de pensar em síntese e análise, que a história toda. No instituto era assim. Agora, você tinha que lembrar, tinha um monte de gente que era tudo jovem, tudo é da Grindex, entende? Quando você chegou lá, antes de você, tinha uma opção de coisa assim. O João mesmo teve que enfrentar uma opção de coisa nesse sentido. Né? Lá pelas tantas, o João criou uma. Todo mundo que entrar aqui agora tem que entrar em todas as funções e conhecer o Instituto inteiro. Lembra daquela? Foi por causa disso. Era o estágio, forçado. Até o Jean-Pierre passou por essa. O Jean-Pierre começou a entender tudo. Ele foi rodando tudo, depois chegou na diretoria. Então, assim, agora eu estou entendendo que besteira. Se eu soubesse disso, eu não teria fechado a empresa, não teria tido falência. Você lembra de falar? Mas aqui você pega, por exemplo, o verbete já é síntese. Você pega alguma coisa dali e, não, o verbete e faz uma análise. Aqui, ó, o verbete tem explicação de algumas coisas para vários níveis de leitores. De acordo com o nível de leitor, ele vai entender o verbete inteiro, vai entender 80%, 70%, 50%. Porque depende do gabarito e da bagagem intelectual, emocional e, vamos dizer, filosófica dele. Agora, se pega esse ganho evolutivo, aí, sei lá, você pega alguma coisa, um item daqui e faz uma análise, é isso? Faz. É isso. Não, não é isso. Você tem que pegar, esquece o ganho evolutivo, você tem que pegar alguma coisa sua. O que você está analisando? Mas aquilo que você teve dificuldade. Mas eu pego... Olha quantos itens você teve. Destaca aquele item que é o principal. A partir daquilo, você não quer nenhum dos outros itens secundários. Você quer só daquele nível, daquela qualificação. Tudo, você chegou no outro patamar, tudo expande de uma hora para outra. Mas eu pego um do ganho evolutivo, um item, que ele traduz bem o ganho evolutivo e vou fazer uma síntese. É isso. Você vai fazer tudo. Uma síntese não análise. Mas você pega e agora você começa a comparar. A hora que você começar a comparar, você já vai arranjar outros daquele nível. Isso não tem fim. Não tem, lógico, mas é isso que é evolução, é isso que eu falei. É uma reação em cadeia. O povo ri, é óbvio. Sei, mas veja, uma boa parte ainda também não está entendendo o que nós estamos falando, não. Não é verdade isso? Tem gente aí que não entende isso. Professor, faz alguns meses teve alguém que perguntou sobre isso aqui. Professor, aqui isso passa pelo conceito de temporalidade. No caso, havia antes um pensamento que quando se chegava à síntese, era o término de tudo. E com essa questão do dinamismo... É o término de tudo. Vai crescendo e crescendo. Patamar. Naquele patamar, o término acabou. Pois mas outro. Aí se recomeça tudo novamente. O problema é a escada, é a escaleira, a escada, o escalonamento, a escalada. Está faltando isso. Olha aqui. Eu falo que tem patamares. Olha aqui, um degrau, um degrau, um degrau. Chega no ponto vai ter um patamar. Então o platô é maior, é um degrau mais comprido. Pois é, isso aí que é o ponto máximo. Muda tudo. É, que muda tudo. Né? Se a pessoa começar a entender isso, ela vai entender muito mais coisa nossa aqui, a coisa mais avançada. Muito sério. Escuta, a Luimara não tem não, né? Não. Sabe por quê? Faz várias terturas que eu vejo. A hora que chega nesse horário, 4h15, 4h20, 14h20, ela pergunta. Vocês já notaram? Quase sempre ela está sentada aí.
Eu já estava esperando, cadê a Luimara? Não está. Eu já me habituei com ela. Vocês já perceberam isso também? Já. Isso aconteceu umas 6, 8 vezes. Aí. Sim. E na hora que ele está fechando, ela faz a pergunta. É entre 14 e 15, 14 e 20, é a hora dela, é no finzinho. Porque geralmente quando nós passamos aqui, olha lá, é 14, 19, 14 e 20. Quando a gente passa aqui, a média. Hoje tem muita pergunta? Mas olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, domingo que vem, vamos entender, é a medida interplanetária. Agora, hoje, tem 18 assuntos para vocês selecionarem. Pessoal, depois da leitura dos verbetes que o Igor vai fazer, temos 2 recados. O primeiro é do Adélio e o segundo é da Lucy. Todos com papel? Então, verbetes novos. Autonomia, Banco da Salvação, Banco de Esperma, Hiperacuidade, Inseparabilidade grupocármica, Materpensene, Megatares e Primeira Impressão. Verbetes antigos. Antimodelo, Complemento da Descrenciologia, Desintermediação, Impossibilidade natural, Interesse transempresarial, Legislogia, Matriz cultural, Minimorex, Presumibilidade e Refinamento formal. São 2 recados, né, Laura? Reforçar com vocês, então, o curso nesse sábado, das 10 às 18 horas, análise fundamentalista. Então, o pessoal de Curitiba, né, do Instituto Nacional dos Investidores, para dar o curso aqui das 10 às 18 horas. O valor do curso é R$ 290. O curso ele pode ser refeito gratuitamente. Depois, quem fez agora o último que teve aqui em Foz pode refazer gratuitamente. Inclui no material as apostilas, né? São 2 livros e também 1 ano de inscrição no INE. A gente está ajudando o pessoal no reforço aí dessa divulgação, mas é um curso externo, uma instituição externa que vai estar aqui no discernimento, tá? Sábado, das 10 às 18 horas. O INE é uma instituição sem fins lucrativos, né, nacional, que é o Instituto Nacional dos Investidores. E existem várias empresas que prestam serviços para o INE, né? Tá. Ele é baseado no NIC, National Association of Investors Corp., uma associação americana dos investidores individuais e que dá uma fundamentação racionalista para você crescer, né, e erguer um patrimônio via mercado de ações, mas de forma racional, sem especulação, sem loucura, com o juízo no lugar. Só vou reforçar então, www.bomfundamento.com.br. Vocês conseguem fazer inscrições no site então, da Bom Fundamento, que é um dos representantes do INE, tá? Ou foz@bomfundamento.com.br, tá ok? Outro assunto, imersão na escrita, para as pessoas que já têm alguma pesquisa, que quer desenvolver a escrita num campo mental somático, dia 23 e 24 agora de agosto, o próximo final de semana. Queiram, por gentileza, se dirigir até a secretaria para fazer as inscrições e os autores estarão à disposição para trabalhar num campo que algumas pessoas já fizeram e que acharam muito bom. A gente espera que as pessoas compareçam. Muito obrigada. Venceu inseparabilidade grupocármica com 14 votos. Boa tarde.